do Sport TV, um grande abraço. A partir de agora, imagens ao vivo aqui do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, a 150 quilômetros de Porto Alegre. Vamos ao hino nacional brasileiro. Mais uma vez, um grande abraço para você ligado no Sport TV. A partir de agora, você conosco nessa transmissão aqui ao vivo do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Daqui a pouquinho pode se preparar que o bicho vai pegar, e hoje num novo formato. A Stock Car 2014 é uma nova Stock Car. É uma categoria que traz sempre duas provas no mesmo dia. Teremos 40 minutos mais uma volta, depois um intervalo de 20, 25 minutos e depois mais uma prova de 20 minutos, mais um minuto e mais uma volta, portanto, aí teremos as duas provas da Stock Car Brasil 2014 nessa segunda etapa. A primeira etapa em Interlagos, a primeira etapa que contou com uma corrida de duplas, que foi inédita na história da Stock Car, que esse ano completa 35 anos. Estamos aqui, portanto, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Como eu falei no início, fica a 150 quilômetros essa aprazível cidade de Santa Cruz do Sul, da capital Porto Alegre. E claro, o torcedor veio com força, veio com vontade de comer um churrasco também. Muita gente fazendo o seu churrasco, uma área de camping bacana, as arquibancadas com bom público. E daqui a pouquinho, ao lado do Lito Cavalcante e do Anselmo Caparica, que já está lá na área de grid, a transmissão dessa prova. Então vamos imediatamente lá para o grid. Vamos para a pista. Anselmo Caparica, um grande abraço para você. Um abraço para você, Sérgio, amigo ligado no canal Campeão. Já estou aqui ao lado do Cacá Bueno. A grande dúvida é o que vai acontecer na primeira janela de pit stop. Para chegar até o fim da corrida, tem que colocar ali em torno de 50 litros de combustível. Será que vai ter gente que vai fazer isso nessa primeira corrida, Cacá? Bom dia para você. Bom dia, já estou com o capacete que já estou entrando, vai largar e na verdade é uma incógnita, ninguém sabe quem vai botar 50 litros, quem vai botar só 15. Acho que vai ter muita gente optando por tentar garantir bons pontos na primeira e não completar a segunda etapa. É a primeira vez, a gente vai estar todo mundo aprendendo. Para quem está em casa, quem está trabalhando, a gente tem estudado diversas opções, mas saber claramente qual ser usada é muito difícil. Legal, obrigado ao Cacá Bueno, que já está entrando ali no carro. 4 pole positions e 3 vitórias em Santa Cruz do Sul, Cacá Bueno, Sérgio. Ele que tem 31 vitórias e ontem conquistou a 31ª pole position. 31 vitórias, 31 pole positions, Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car. Eu estou aqui com o Lito Cavalcante. A tática vai ser o grande, digamos aqui, o grande mistério das equipes. A tática de prova para a primeira e para a segunda prova. Lito, um grande abraço, é um prazer estar contigo. Grande abraço, Sérgio, prazer é todo meu. Grande abraço ao telespectador do Sport TV. É uma nova Stock Car. A incógnita é exatamente a escolha de cada equipe da tática a ser usada. Quem parar e trocar um pneu está praticamente abrindo mão de uma boa colocação na segunda corrida ou de um reabastecimento durante a segunda corrida. Na segunda, se ganha menos pontos. Por isso, a maioria dos pilotos vai priorizar essa primeira corrida e garantir o maior número possível de pontos. Você viu o Felipe Faga, líder do campeonato. O Anselmo Caparica continua na área de boxe. Você, Anselmo? Estou aqui ao lado do Valdeno Brito. Valdeno, tem um pessoal falando com ele no rádio aqui, né? Valdeno, você que está numa boa situação, né? Ficou em segundo lugar na primeira corrida e larga em segundo lugar hoje, Valdeno. Numa situação boa, mas
muitas novidades agora com essa história de 2 corridas, essa estratégia de abastecer para uma corrida só, para garantir um bom resultado, ou para fazer as duas e, consequentemente, sacrificar um pouco o resultado da primeira. Então, eu acho que muita coisa a gente vai decidir só próximo da hora do pit stop, mas vamos torcer para acertar. Legal, obrigado ao Valdeno. Janela de pit stop da volta 22 até a volta 24. Céu aberto aqui, mas faz muito frio em Santa Cruz do Sul. Então é momento, Anselmo Caparica, amigos do Sport TV, da gente confirmar condições de temperatura, de vento, as condições meteorológicas no fim de semana que começou com chuva, mas hoje está um céu azul, como diriam os aviadores, um céu de brigadeiro, sem uma nuvem, mas muito vento. Olha só, 26 km por hora a velocidade do vento, 48% a umidade, na temperatura ambiente 19 graus, mas a sensação térmica é bem mais baixa por causa do vento. A pista está em 31 graus. O vento atrapalha, o Lito Cavalcante? Olha, o vento atrapalha por um lado, pode desequilibrar um pouco os carros, mas na verdade acaba trazendo menores temperaturas, então acaba sendo mais útil do que prejudicial. Felipe Fraga lidera o campeonato com 12 pontos, Valdeno Brito é o segundo com 11, Marcos Gomes é o terceiro com 10, Sérgio Gimenez o quarto com 9, depois Daniel Serra, Attila Abreu, Cacá Bueno, Tuca Rocha, Rubens Barrichello, Popó Bueno, Júlio Campos e Galide Osman. Esses foram os que marcaram pontos na primeira etapa. Aí você tem a animação virtual deste super técnico circuito com curvas de alta, de baixa, um miolinho. Em 2011 o seu Feldman venceu 3.531 metros. A extensão da pista que gira no sentido anti-horário. É a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2014. E o mistério das paradas continua. Caparica é o Mr. M dos mistérios. Você, Caparica. É isso aí, vou até perguntar para o Meinha, o Rosinei Campos, chefe de equipe do Max Wilson e do Ricardo Maurício, o que esperar, né, desse novo esquema com 2 corridas e essa primeira parada aí que é o grande mistério, né, Meinha? É um mistério para todo mundo, cada um tem sua estratégia, existem várias possibilidades, vai depender do andamento da corrida e as equipes vão decidir a estratégia basicamente quando faltar 2 ou 3 voltas para abertura para pit obrigatória. E a grande questão vai ser o consumo de combustível. Se parar para uma troca, não tem combustível para a segunda. Se parar para 3 trocas, vai cair muito para trás. E aí, como adivinhar o que o adversário está pensando? É legal, tá aí o Rosinei Campos explicando um pouquinho toda essa novidade da Stock Car, né, Sérgio? É verdade, quando ele falou 3 trocas em relação a trocar os pneus, além do pneu obrigatório, trocar os 4, né, Lito Cavalcante? Exatamente, Sérgio. Pelo menos um pneu é obrigação, faz parte das regras. Se você troca apenas um pneu, você vai abastecer muito menos, porque ninguém vai querer ficar trocando pneus e não completar ao máximo o tanque de combustível. Para fazer a primeira corrida e completar a segunda sem uma nova parada nos boxes, são necessários mais 40 litros do que os que estão sendo usados agora na largada. Se alguém trocar só um pneu, vai ter tempo para colocar apenas 15 litros. Então, abre mão da segunda corrida. Agora, se trocar 3, 4 pneus, vai passar muito mais tempo nos boxes e vai cair muito na colocação final da primeira corrida. E se colocando mal na primeira corrida, vai ter má posição de largada na segunda. Você está vendo nossa câmera exatamente na linha de chegada, na linha de partida. Vamos então ao grid. Vamos conferir o posicionamento dos pilotos, dos carros, a numeração dos carros para você ficar ligado aqui no Sport TV. Cacá Bueno, portanto, na sua 31ª pole position, marcou 1:19.790 e tem o Valdeno Brito ao seu lado. Segunda fila com Daniel Serra e Max Wilson. Terceira fila com Attila Abreu e Sérgio Gimenez. 1:20.049 o tempo do Gimenez. Thiago Camilo abre a fila 4. Ao lado dele, Ricardo Maurício, atual campeão, bicampeão da Stock Car. Alan Cordeiro e Luciano Burti dividem a fila 5. Depois, Diego Nunes e Rubens Barrichello, que está na 12ª posição. Zonta e Fraga. Fraga é o líder do campeonato, larga em 14º. Vitor Gens, que treinou muito bem, o 15º ao lado dele, desde Navarro. Depois, Rafael Suzuki, na sua segunda prova na Stock. Já é o 17º e tem Galide Osman ao seu lado na 18ª posição. Marcos Gomes e Pisônia, eles fecham ali a fila 8. Depois Tuca Rocha e Júlio Campos, que é o 22º colocado. Popó Bueno e Felipe Lapena.
23º e 24º. E fechando o grid, nós temos aí o Nonô Figueiredo com o Rafa Matos. Na 27ª posição, Felipe Toso ao lado da Bia Figueiredo. O Gabriel Casagrande e o Fábio Fogaça estão ali na 29ª e 30ª posições. Lucas Foreste, Beto Cavaleiro e Alceu Feldman, que é o último vencedor da prova aqui em 2011, quando a Stock andou por aqui pela última vez, é o último colocado, o 33º colocado. E olha que legal esse mosaico. Mais uma novidade na transmissão do Sport TV. Você pode acompanhar 4 câmeras ao mesmo tempo, só aqui no Sport TV, com o mosaico da Stock. Você acompanha 4 pilotos ao mesmo tempo. É super legal essa imagem, Lito. É uma linda imagem. Cacá Bueno e o Valdeno Brito na parte de cima do vídeo, os dois primeiros colocados no grid. Mais abaixo, Ricardo Maurício no seu canto da esquerda e do outro lado, à direita, Rubens Barrichello. Pilotos muito agressivos que devem subir no grid. Show de imagens durante a transmissão. Eles vão girando ainda na volta de aquecimento de pneus e motores, a volta de apresentação. As condições de pista são muito boas. A pista está em ótimas condições. Houve um gasto aqui de mais de R$1 milhão para a segurança ficar perfeita e a pista de Santa Cruz do Sul, que é um dos mais novos autódromos brasileiros, voltar a figurar entre os autódromos que recebem a Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, uma das principais categorias do mundo. Cacá Bueno, carro 0, Valdeno Brito é o carro 77. Eles vão contornando a última curva, a curva 14. São 14 curvas, 7 para a direita, 7 para a esquerda. Eles já entram aí pela reta. Estão aguardando o posicionamento das luzes. Vamos ter a largada. Vamos para a primeira volta dos 40 minutos. Aí você está vendo o painel. E a partir de agora está valendo. É a segunda etapa do Campeonato Brasileiro 2014 da Stock Car. Largou bem o Cacá, tenta defender a linha de dentro. Valdeno tenta atacar. Atrás do Cacá está o Daniel Serra. Eles vêm ali em formação. Essa primeira curva é complicada. Já teve toque. Já rodou ali o Max Wilson. Já teve o primeiro toque. Vai ter a primeira bandeira amarela. Voou, capô para todo lado. Cacá Bueno puxa a fila. Daniel Serra em segundo. O Marcos Gomes fez uma largada espetacular, hein? O Marquinhos Gomes fez uma largada boa. Fábio Fogaça já saiu ali também. Ele que está tendo um começo de ano muito difícil. Olha aí a batida do Fábio Fogaça com o Luciano Burti. Os carros ficaram frente a frente ali. Uma situação curiosa. E a equipe RBR já domina as 2 primeiras posições e já temos um safety car. Bandeira amarela em toda a pista. O pessoal do resgate já vai tirando ali as peças dos carros que voaram. E já temos o primeiro safety car, portanto, com meia volta. Essa primeira curva em Santa Cruz é sempre um tormento, né, Lito? É, sem dúvida, Sérgio. É uma curva muito difícil. E o pessoal chega embolado, chega embalado, sempre há um contato ou outro. Desceram ali do carro o Luciano Burti, que não conseguiu participar da Superpole em função de um acidente que teve ainda no Q2, no grupo 2 de classificação, e deu meia volta, acabou colidindo ali com o Gabriel Casagrande. Portanto, os 2 carros fora, esses 2 pelo menos fora. O Cacá vai passando, o Daniel Serra em segundo, depois o Valdeno Brito. O Marquinhos Gomes fez uma largada sensacional, Lito Cavalcante. Que largada, hein? Largou na 19ª colocação no grid. E tá parado ali o safety car, que tem o Rodrigo como piloto do safety car, que ontem gentilmente conduziu a minha, o Lito Cavalcante, numa volta nesse circuito de Santa Cruz do Sul. Sérgio, ele já começa a puxar a fila ali. Anselmo Caparica. Thiago Camilo nos boxes. Thiago, portanto, foi pro box. É o Rodrigo Santos, que é o piloto do Camaro V8. E olha só como é que ficou o carro do Thiago. Eles estão arrancando ali a parte do capô e estão reposicionando o capô no carro do Thiago. Estão aproveitando para dar uma ajeitada ali também na lateral. O Thiago estava bem no meio. Deixa eu ver a posição do Thiago Camilo aqui. O Átila também teve problemas, viu, Sérgio? Teve, né? 5ª posição que o Thiago largou, mas foi um bololô danado ali, né? Estamos na regressiva, você vê 37 minutos para o encerramento. Essa é Stock Car Brasil na sua 35ª temporada. Vamos rever a largada. O Marcos Gomes fez uma largada espetacular. Ele e o Galide Osman. Olha por onde ele vem, Lito. Carro abóbora, laranja mecânica ali.
carro do Thiago ainda está parado aqui, viu? Ainda está com problemas o Thiago Camilo, Sérgio. Thiago Camilo, portanto, no boxe, a informação do Anselmo Caparica, enquanto a gente está revendo a largada. Aí já foi parte do acidente do Luciano Butti com o Gabriel Casagrande. Os dois acabaram colidindo, são imagens recuperadas. Desculpe, Luciano Butti com Fábio Fogaça. Fábio Fogaça e o Luciano Butti foram os dois que colidiram ali. Mas olha, Sérgio, Galídio Osman foi outro que acompanhou o Marcos Gomes. Ele era 18º no grid e parece que os dois vieram juntos. Que agora o Marcos é 4º e o Galídio é o 5º. O Alan Cordeiro ocupa a 6ª posição, depois em 7º o Tuca Rocha, Ricardo Maurício é o 8º. A 9ª posição é do Rafael Suzuki, Vitor Gens, numa ótima largada, também está na 10ª posição. Antônio Pisoni é 11º, Felipe Lapena, bom, hein? Bem o Felipe, 12º. Depois o Sérgio Gimenez, que caiu muitas posições, na 13ª, Ricardo Zonto, 14º. Ainda temos o safety car na pista. Júlio Campos é o 15º, Denis Navarro, 16º, Max Wilson ficou na 17ª posição. E o Rubinho caiu também para 18º. O Max foi rodado, entre aspas, né? Logo ali na primeira saída da curva 1. Os carros estão passando e estão confirmando as suas posições. Confirmada, portanto, a posição do Max, 17º, Rubinho, o 18º colocado. Um certo anticlímax nessa primeira volta aí com esses acidentes que aconteceram, mas já teremos a saída do safety car. Já estão apagadas as luzes do safety car. Átila Abreu voltou para os boxes, Sérgio. Complicou a corrida do Átila, hein? Vamos rever o momento da largada do nosso mosaico. Kaká do lado esquerdo, você vê o Valdeno, ali a câmera do Valdeno, vendo exatamente o 0 do Kaká Bueno. Aí o carro do Ricardinho Maurício, que está à esquerda embaixo, e à direita é o Rubinho Barrichello. Esse capô azul aí é o capô do Rubinho. No nosso mosaico é difícil até escolher a imagem que a gente vai ver, né? Vamos escolher então uma imagem. Vamos ver a imagem do Valdeno, ele que largou ao lado do Kaká Bueno. Tela cheia aí pro Valdeno. E a gente vai ver a imagem do Expresso da Paraíba nessa largada sensacional. Vamos ver aí, ó. Olha só, nessa câmera colocada no carro do Valdeno. Chegou a ficar lado a lado com o Kaká, curva para a esquerda. O Kaká fez uma linha bem por dentro. O Valdeno acompanhou o movimento para tentar travar a ação que vinha ali com o Daniel Serra. E olha só, no mosaico agora a gente escolheu a imagem do carro do Ricardinho, passando ali pelo Gimenez, passando pelo Zonta. Chega todo mundo muito junto, Lito. Falta pista para esse monte de carros. É isso mesmo. É muito carro junto, eles chegam a uma distância boa entre a linha de largada e a freada da primeira curva, mas a primeira curva é feita em segunda. O safety car saiu. E agora vamos ter o reinício de prova, com 33 minutos para o final da primeira bateria. Largada agora em fila indiana. Kaká vai puxando a fila, Daniel Serra em segundo. Valdeno Brito é terceiro, mas já vai ser atacado pelo Marcos Gomes. Marquinho vem com a faca nos dentes. Atrás dele o Galídio Osman. Depois Alan Kodair lado a lado com o Ricardo Maurício. Tuca Rocha é o carro 25. O Japa conseguiu passar ali pelo Ricardo Maurício. Logo depois vem o Tuca. Tuca que fez bons treinos aqui em Santa Cruz. Você vê aí exatamente a ultrapassagem. A posição ali do Marcos Gomes à frente do Galídio Osman. E os dois carros do Matheus já estão despencando na frente, hein? Olha a vantagem que já tem o Kaká e o Daniel em relação ao Valdeno, que é o terceiro. Que também é Matheus, não é do Andrés Matheus, mas é do Rodolfo Matheus, filho do Andrés. São as emoções da Stock que você acompanha ao vivo aqui no Sport TV. O Daniel Serra não quer deixar o Kaká escapar por nada. Eles passam aqui bem próximos da nossa cabine. Olha o gráfico aí, a velocidade, marcha espetada ali a terceira. Os acionamentos do push do pé, o botão de ultrapassagem. O Kaká ainda tem 12 acionamentos. São alguns gráficos que você acompanha aqui no canal Campeão. Cada piloto largou com direito a 13 acionamentos do botão de largada. Vai ser importante guardar para a segunda corrida. Eles vêm para completar mais uma volta. Kodair veio com o capô já um pouco solto. Foi vítima daquele bate-esfrega da primeira curva. Lembrando que o Kaká tem vitórias em 2005, depois em 2007 e 2008. Ele tem 3 vitórias aqui, é o maior vencedor desde que Santa Cruz do Sul entrou no circuito dos autódromos brasileiros. Vitor Gens está sendo pressionado pelo Felipe Lapena.
Carros 46 e 110. Você vê o 46 abóbora e azul aí do Vitor Gens. Depois o Felipe Lapena. Esse carro brazuca aí, verde, amarelo e azul, é do Sérgio Gimenez. E logo atrás o carro roxo do Julinho Campos. Você em todo o Brasil ligado aqui no Sport TV, curtindo a segunda etapa da temporada Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Piloto que vem em ascensão desde a temporada passada, o Vitor Gens, e que vai se posicionando bem na prova aqui no Rio Grande do Sul. Ele que é gaúcho e agora corre pela equipe catarinense Betger. O Kaká conseguiu abrir um pouquinho ali em relação ao Daniel Serra, e os dois abriram bastante em relação ao Valdeno Brito. O Kaká não quer saber, tá mandando o sapato ali no pedal da direita. Olha, Sérgio, uma das incógnitas das equipes que elas vão ter que praticamente adivinhar na escolha da sua tática é o desgaste dos pneus. Esse pneu é novo, ele tem medidas diferentes do pneu anterior e agora o Daniel partiu para cima. Daniel partiu para cima, colocou por dentro, ultrapassagem no capricho do Daniel Serra. Na curva 1 colocou por dentro. Na curva 1 colocou por dentro e parece que ele vai se mandar, hein? Olha só como é que já abriu o Daniel, Lito Cavalcante. E você vê que o Kaká praticamente abriu mão dessa luta. Ele não defendeu a posição, continua ali sem utilizar, além do que usou na largada, o botão de ultrapassagem. Ele está pensando também em guardar os pneus, porque não adianta você trocar só um pneu na hora da parada, fazer uma parada muito rápida e tá com 3 outros pneus no bagaço. E lembrando que a parada obrigatória para troca de pelo menos um pneu e o reabastecimento, que é facultativo, ela acontece entre as voltas 22 e 24. E tem uma preocupação que o espaço aqui nos boxes é pequeno, então o tráfego vai ser intenso. Medo aí de um carro atrapalhar o outro no momento da parada. E você pode ter certeza, Anselmo Caparica, amigos dos Sport TV, pode ter certeza que isso vai acontecer. É uma janela curta entre as voltas 22 e 24, e isso vai acontecer. Aí estamos revendo a ultrapassagem do Daniel, foi no final da reta na curva 1. Como o Lito falou, o Kaká nem quis tentar travar, tentar disputar essa posição. Deixou o Daniel passar e vai ali atrás, vai comboiando. E o Daniel nitidamente usou o botão de ultrapassagem. A vantagem de potência que ele tinha era evidente. O Valdeno já descolou um pouquinho do Marquinhos Gomes, que é o 4º colocado. E aí você vê as posições até a 10ª posição com o Vitor Gens. E você vê que ele já está tentando partir para cima ali do Kaká. O Marcos Gomes descolou do Galide, o Galide descolou do Alan Kodair. E assim sucessivamente os carros vão com as suas posições. Essa é a briga de momento agora. Júlio Campos e Sérgio Gimenez. E o Ricardinho fazendo uma ultrapassagem mais recuperada. Ele ultrapassa o Tuca Rocha e ultrapassa também o Alan Kodair, o Japa. O Japa resistido ali a ultrapassagem, na verdade ultrapassou um carro só, né? Passou o Tuca Rocha. O Alan Kodair é o 6º colocado, o Ricardo Maurício o 7º, o Tuca Rocha é o 8º. Aí o Denis Navarro. E o Denis Navarro foi empurrado para fora, explodiu ali em cima da placa de isopor. Foi o carro número 8 do Rafael Suzuki. Suzuki, portanto, foi quem acabou colocando o Denis Navarro ali para fora. Você vê o carro do Rubens Barrichello, numeral 111. O líder do campeonato, Felipe Fraga, teve que fazer uma parada nos boxes, Sérgio. O Rubinho está na 16ª posição, portanto, Felipe Fraga parou no boxe. A informação do Anselmo Caparico. Vamos de carona com o Rubinho. Já usou um botão de ultrapassagem. Olha o Felipe como é que tá voltando lento na pista. Tem problemas o Felipe Fraga, hein? E essa é a câmera colocada no carro do Felipe. E se ele não conseguir voltar para os boxes, ele não larga na segunda corrida. Mesmo que não termine a primeira prova, o piloto só larga na segunda se retornar para os boxes. Me deu a impressão agora, ali, depois de ver a imagem, que ele estava esperando o pelotão todo passar e aí sim ele deu o motor ali para poder não atrapalhar ninguém, né? Que essa curva 1 é realmente... A saída do boxe ela é complicada, porque ela sai, aí o Luciano Burti, que está já num longo caminho a pé, quando o Max Wilson escapou de novo, a saída do boxe é complicada, porque a saída é praticamente já na tomada para a curva 1. Então o Felipe Fraga, de forma muito prudente, saiu ali, não deixou para ninguém ali, para atrapalhar ninguém. 26 minutos. Lembrando que depois do encerramento dessa primeira bateria, teremos um intervalo de 20 minutos e aí mais uma prova de 20 minutos.
Lembrando sempre, 40 minutos mais uma volta, depois 20 minutos mais uma volta. Daniel Serra e Kaká, a diferença já chega a 8 décimos. Lito. Olha, os dois estão fazendo agora uma corrida mais conservadora. É preciso. Se eles querem fazer os pontos também na segunda... Olha, você estava certo. O Fraga agora já está em alta velocidade, mas está atrasado. Está bem atrasado o Felipe. É o último colocado. Tirando o Burt, o Casagrande e o Fogaça, que já estão fora, o 30º colocado é o Felipe Fraga. Aí o Thiago Camilo disputando posição com o Nono Figueiredo. Thiago Camilo também está bastante atrasado. Ele acabou de ganhar a 22ª posição do Nono. Ele está na mesma volta dos líderes, mas está na 22ª posição. Aí tem o Nono e o Átila, os carros da mesma equipe. Estão correndo, inclusive, ali o carro do Átila está correndo, inclusive, com a capa do livro do Ingo Hoffmann, do nosso querido colega jornalista Thiago Mendonça, que lançou o livro em homenagem ao Ingo Hoffmann, uma justa homenagem ao maior vencedor da Stock Car, com 12 títulos, mais de 70 vitórias, realmente um ícone no automobilismo brasileiro. E eu recomendo nas melhores casas do ramo, quem não leu ainda, é leitura obrigatória para aqueles que gostam do automobilismo, o livro Ingo, do nosso querido colega Thiago Mendonça. Enquanto isso, o Barrichello e Denis Navarro, que tiveram uma colisão na primeira corrida, estão subindo juntos o pelotão. Já passaram o Rafael Suzuki. Estamos na volta 10, 25 minutos para o encerramento da primeira bateria. Aí a câmera colocada, voltada para trás, é no carro do Rubinho. E quem está atrás dele é o Denis Navarro. Aí o Suzuki e o Rafa Matos. O Rafa estava animado para essa corrida, mas acabou não podendo se dar bem. Não se deu bem na classificação, o Rafa. São os dois. O Rafael Suzuki e o Rafael Matos. Os dois juntos ali, o 8 do Suzuki e o 2 do Rafa Matos. Rafa Matos colocou por dentro e ultrapassou o Rafael Suzuki. Assumiu a 16ª posição e ele largou em 26º. E o Diego Nunes está ali também. O Diego, que tinha uma boa posição de largada, era o 9º no grid, se atrasou um pouquinho. Olha só como é que chegou o carro do Max no box. O carro do Max veio para o box. Max Wilson, campeão de 2010. Pouco mais de 24 minutos para o encerramento. Vamos ver o Ricardo Maurício para cima do Alan Cordeiro. O Alan errou freado, o Ricardo Maurício colocou por dentro. É uma pista muito técnica, Lito, que cobra demais os erros dos pilotos. E os erros aqui são questão de milímetros. E olha, o pit stop dos carros 21 e 51, 21 do Thiago e 51 do Átila estão sob investigação porque foram durante o safety car. Estão sob investigação, portanto, as paradas do Thiago Camilo e do Átila Abreu. Aí o Ricardinho Maurício. Campeão da temporada 2013, ele foi campeão em 2008, ele é bicampeão da Stock Car. A equipe do Rosinei Campos, a equipe do Meinha, tá aí o Alan Kodair. Alan, que saiu da equipe Volvo, foi para a equipe Full Time. Aí você vê o Antônio Pisonia. Pisonia ocupa a 9ª posição. Vamos curtir um pouquinho o ronco dos motores. Carro do Pisonia. Sobe o som aí, DJ. Agora o ronco do motor do Kaká Bueno. Legal essa de quarta, quando eles vêm ali na curva 14, só dá uma aliviadinha no acelerador, depois é pé no fundo o tempo todo. Sérgio, uma certa tendência mais conservadora nos pilotos que estão nas 6 primeiras posições. Estão fazendo questão de manter os carros inteiros e estão principalmente fazendo questão de não exigir demais de seus pneus e dos freios. 1 minuto 21 segundos, 0,44 milésimos. A melhor volta é do Daniel Serra. O Átila Abreu e o Thiago Camilo estão punidos pela direção de prova, penalizados com um drive-thru, vão ter que passar na velocidade padrão na área de boxe por terem reabastecido com o safety car na pista, o que é proibido, Lito.
Não dá para entender como é que a equipe comete um erro desses. É sabido que durante o safety car, os carros podem entrar apenas para fazer reparos. Só se pode trocar um pneu se for imprescindível. Mesmo assim, depois vai ter que parar e fazer a sua troca de pneus obrigatória. Sérgio, Anselmo Caparica. o carro do Max Wilson, os mecânicos estão trabalhando no carro para ele voltar para a pista justamente por causa daquele detalhe que o Lito Cavalcante falou. Tem que terminar a primeira corrida para começar a segunda. Sérgio Gimenez forçando a barra ali, ultrapassou o Vitor Gens. Olha, o carro do Max estão colocando fundo de novo. É muito trabalho, hein, Lito? É muito trabalho. Tem que colocar ali um novo assoalho, um novo extrator, que logicamente foi danificado. Ele foi tocado por trás na saída da curva 1 na primeira volta. E essa é uma peça aerodinamicamente importante. Júlio Campos tentando ultrapassagem em cima do Felipe Lapena. Vitor Gens é o carro 46, o Júlio é o carro 4, o 110 é do Lapena. Essa briga aí vale a 10ª posição. Aí a câmera on-board, a câmera a bordo do carro do Felipe Fraga, que já está escalando ali o pelotão. Passou o Beto Cavaleiro, a câmera ficou um pouquinho com pouca definição ali, com um pouco faltando foco ali, mas você viu que era o Beto Cavaleiro, o carro número 7. Sérgio, é importante para os pilotos, mesmo que estejam descolocados nessa corrida, que não tenham chance de marcar pontos, é importante voltar para a pista, é importante ganhar a melhor posição que estiver a seu alcance, porque a posição em que ele chegar vai ser a posição em que ele vai largar na segunda etapa. A única exceção são os 10 primeiros, que vão ter as posições invertidas no grid da segunda corrida. Quem vence a corrida longa, larga na 10ª posição na corrida curta. E assim sucessivamente. O segundo é o 9º, o terceiro é o 8º. E o grid é invertido. Como acontece em várias categorias, a Stock Car nessa temporada 2014 também fazendo e trazendo essa inovação com 2 baterias e a segunda bateria curta com o grid invertido. Rubinho recebendo uma pressão ali do Rafa Matos. Faltando 19 minutos para o encerramento da primeira bateria. Rubinho, Rafa Matos e Denis Navarro. O Rubens é o 14º, o Rafa 15º e o Denis o 16º. Lito. Percorrida 13 voltas. A parada obrigatória só é permitida a partir da 22ª volta. É bem para o final da corrida. Exatamente. Para que haja o abastecimento, e aí o Atila está pagando aí o drive-thru, está pagando ali a punição, passando ali em velocidade reduzida pela área de boxe, justamente para os carros terem combustível para a segunda bateria. Por isso que essa janela ficou retardada para o finalzinho da prova, não é isso? Isso. Tuca Rocha ultrapassou o Antônio Pisonia. Esse aí, o Pisonia perdeu a posição para o Tuca. Tuca está fazendo um bom fim de semana, né, Lito? Muito bom, muito bom. Na verdade, as corridas já estão devendo um bom resultado ao Tuca. Ele tem andado bem, tem um bom carro nas mãos, mas não tem tido sorte. É o 8º colocado o Tuca. Se ele mantiver essa posição, vai largar na 3ª posição na bateria curta. E aí o Valdeno se aproxima muito do Kaká. Valdeno se aproxima bastante ali do Kaká Bueno. A diferença era superior a 2 segundos, agora caiu para 7 décimos. E o Kaká já tem uma diferença de 4 segundos, ponto 7. Em relação ao Daniel Serra. O Daniel já colocou 4 segundos, ponto 7 em cima do segundo colocado, que é o Kaká Bueno. O Thiago Camilo também entrando para pagar o seu drive-thru. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV, de norte a sul do país, acompanhando as emoções da Stock Car Brasil. Temporada 2014, temporada diferente, começou com uma prova de duplas inédita na história da categoria, que esse ano completa 35 anos de criação. O Thiago Camilo já pagou o drive-thru. Thiago pagou, o Atila pagou, então tá todo mundo sem dever nada à direção de prova. Anselmo Caparica tá na área de boxe, tá atento, tá ligado ali no que fazem as equipes, nas instruções, nas paradas. Eu tô aqui com o Lito Cavalcante, com você, ligado na transmissão do Sport TV, aqui na Stock Car Brasil. Valdeno vai acompanhando ali o Kaká. Eles vêm para completar a curva 14, ó, uma tiradinha de pé, depois é pé no fundo de novo. Quinta marcha. Sexta marcha. Chegam a 242 na freada da curva 1. Valdeno já gastou seis botões de ultrapassagem.
Aquela recuperação dele em relação ao Kaká foi devido a isso. Júlio Campos para cima do Vitor Gens. Um dos lados, lado esquerdo da asa ali do Júlio Campos tá entortado. Olha só, tá tortinho ali, ó. Uma das alhetas ali. Júlio Campos ocupa a 12ª posição. Sérgio Gimenez está se aproximando do Tuca Rocha. É briga pela 8ª posição. Enquanto o Lapena põe pressão em cima do Vitor Gens, vai chegando perto dele o seu companheiro de equipe, Rafa Matos, que passou pelo Rubens Barrichello. O Rafa passou o Rubinho e está tentando se aproximar. Rafa é um piloto muito experiente, um piloto com experiência internacional, e a cada corrida vai se adaptando melhor, vai tirando melhor o que pode ali do seu carro. Equipe do Amadeu Rodrigues. Passou ali o Lapena pelo Vitor Gens. Na curva 1. Olha como é que esbeiçou a lateral do carro ali do Felipe Lapena. 15 minutos para o fim. 16ª volta. 40 minutos, mais uma volta. O Cruzeiro é campeão da Superliga Masculina de Vôlei, 3-0 para cima do SESI. Portanto, o Cruzeiro conquista mais um título da Superliga. O Sport TV estava mostrando há pouco, com a narração do Jader Rocha, os comentários do Marco Freitas e do Carlão. Então, portanto, o Cruzeiro está de parabéns, parabéns Minas Gerais, parabéns ao Cruzeiro, campeão da Superliga Masculina de Vôlei, temporada 2013-2014. Olha como é que vem chegando ali para tentar passar o Felipe Fraga. É o Felipe tentando chegar ali em cima do Alceu Feldman. Carro número 82. A gente viu passando ali a Bia Figueiredo, carro número 100. Aí o 82 do Alceu e o 88 do Felipe Fraga. Os dois entram no S de alta. E o Felipe está tentando descontar, né? Porque ele está atrasado, ele está tentando descontar o tempo perdido. Exatamente, ele está 7 voltas abaixo dos líderes. Então ele está querendo ganhar posições para melhorar sua posição de largada, sua colocação no grid de largada da segunda. O Nonô foi pro box, né? Foi para os boxes. Recolheu o carro. Aí a Bia Figueiredo, recuperação de imagem para cima do Nonô. Ultrapassagem da Bia, que é a primeira mulher que vai numa temporada completa, a temporada 2014, a bordo de um carro da Stock. O carro do Nonô já recolhido nos boxes. Nonô que teve problemas na sexta-feira, bateu na chuva. E olha a vantagem que o Daniel, vantagem visual que o Daniel tem em relação ao Kaká e ao Valdeno. E os dois também com uma diferença, a diferença, ó, 6,8. E a diferença do Valdeno para o Marcos Gomes também é muito grande. Agora o Ricardo Maurício já começa a ameaçar a posição do Galídio Osmar. Vai se aproximando, vai devagarinho, vai chegando. Ricardinho Maurício, campeão da temporada passada. O Valdeno agora enquadrou o Kaká. Parece disposto a tentar a ultrapassagem. 6 botões de ultrapassagem apenas ele tem, já usou 7. É o Expresso da Paraíba, número 77. Ele está tentando se manter junto do Kaká para ver se eventualmente ganha a posição da troca de pneus. Sérgio. Anselmo. É aquela mesma situação. Nonô Figueiredo nem saiu do carro. A equipe está ali tentando consertar para ele voltar para a pista e assim participar da segunda corrida também. Você vê nas voltas, na volta 16 o Kaká foi mais rápido, nas voltas 17 e 18. Na 18 o Valdeno tirou meio segundo. 1 décimo na volta 17 e meio segundo na volta 18.
O Kaká, que é uma velha raposa felpuda, tá ali guardando equipamento, Lito. Não tenha dúvida disso, desde o começo. Agora, Sérgio, lembrando que um piloto só pode fazer esse reabastecimento quando ele fizer a 22ª, a 23ª ou a 24ª volta dele, não do líder. Então, quem está parado nos boxes agora e não está com 22 voltas, ninguém está, quando chegar, durante essa parada de boxe, ele não pode reabastecer, ele não pode trocar pneu. Quer dizer, ele pode trocar pneu, mas vai ter que parar para trocar de novo quando ele completar da 22ª à 24ª volta. Daniel Serra, o primeiro, Kaká Bueno é o segundo, Valdeno Brito o terceiro, Marcos Gomes é o quarto, Galídio Osmar é o quinto, Ricardo Maurício o sexto, Alan Coelho o sétimo, Antônio Pisoni o oitavo, Sérgio Gimenez o nono e o Tuquinha Rocha o 10º colocado. Você vê que o Marcos Gomes tem uma diferença em relação ao Galídio, e o Galídio tem um Ricardo Maurício pressionando ali. O Valdeno já usou 8 botões de ultrapassagem. Dos 13 ele já usou 8. Ele tem 5 à sua disposição. E o Kaká ainda tem 8. O pentacampeão da história. Marquinhos Gomes conseguiu descolar um pouquinho ali em relação ao Galídio. Vai fazendo uma excelente prova o Galídio Osman. E o Felipe Frag mais recuperada, passando ali pela Bia, tentando descontar, tentando recuperar algumas posições. Ele passou ali pela Bia e deixou um pedaço do carro dele ali. Quase pegou no para-brisa da Bia. O Ricardinho, que também é outro malandro, deixou ali o Galídio agora atacar o Marcos Gomes. 10 minutos para o fim. Domingo de decisão nos estaduais, às 3h30 tem Paulistão. O Ituano largou na frente, hein? O Ituano tem vantagem de 1-0 e há muito tempo que um time do interior paulista não ganha o Campeonato Paulista. E essa temporada 2014 o Ituano tá lá, fez 1-0 e joga com o Santos a partir de 3h30 da tarde com transmissão do Sport TV. E tem Grenal aqui também decidindo lá em Caxias do Sul. O que tem de bandeira do Grêmio, o que tem de bandeira colorada, a bandeira do Inter. Os torcedores que vieram aqui, os espectadores que chegaram aqui no autódromo, trouxeram também a sua paixão, também a sua camisa. Camisa do Grêmio, camisa do Inter. Os times que polarizam as atenções aqui no Rio Grande. Equipes prontas para a parada nos boxes. E olha, Sérgio, o Daniel Serra está despencado na frente. Ele tem 10 segundos de vantagem sobre o Kaká. E quem está... mais ou menos a expectativa de uma troca longa é que seja de 30 a 35 segundos. Com isso, se ele fizer isso, ele deve cair bastante no grid, mas vai estar com pneus novos e vai estar com muito combustível para tentar a vitória na segunda corrida, pelo menos. Pouco mais de 8 minutos, agora o Valdeno vem com tudo ali pra cima do Kaká Bueno. Vamos curtir do ponto de vista do Valdeno. Aumenta o som aí, DJ. Uma imagem espetacular, você em todo o Brasil, guiando com o Valdeno Brito, na caça ali do Kaká Bueno. E a vantagem que o Daniel Serra tem é muito grande, Ele já completou a volta e só agora o Kaká e o Valdeno vêm para completar. E a partir de agora, na 22ª volta, a janela de boxe está aberta. Segura essa aí, Lito Cavalcante. Vai ser danado. Olha, os 26 primeiros, quer dizer, vai até o Átila Abreu, vão abrir a janela a partir dessa volta. Todo mundo passando e abrindo a 22ª volta, portanto, a troca de um pneu é absolutamente obrigatória. O Pisonia passando o Alan Kodair na curva 1. O Manauara
O amazonense Antônio Pisoni passando ali o japonês voador Alan Kodair. Olha, a vantagem, a diferença de 30 segundos. Separa o Daniel Serra do 13º colocado, que é o Rafa Matos. O Anselmo Caparica, como é que tá a movimentação nos boxes aí, hein? Movimentação grande, todo mundo pronto já para essas paradas. Vamos ficar na expectativa. O Sport TV tem câmeras colocadas no boxe. E lá vem o Daniel. O Daniel é o primeiro a fazer a parada. Esperto, o Daniel Serra já entrou. Vamos ver se o Kaká e o Valdeno vêm também. É importante ver quantos pneus troca o Daniel agora. Olha aí, vem o Daniel. Ele vem ainda lento, ele não chegou ainda no seu posicionamento. Tá entrando um pouquinho complicado. A gente está com a janela dividida aí. Com o Daniel parando, o Kaká passou, assumiu a ponta, viu o Valdeno. Valdeno vem para ultrapassagem em cima do Kaká Bueno. Olha o Valdeno, vem para assumir a ponta no capricho, Valdeno Brito. Daniel O expresso da Paraíba assume a ponta. Daniel foi para a parada longa. Foi para a parada full, como eles estão chamando aqui, a parada longa. De 4 pneus e mais o abastecimento. Ele com isso praticamente já abriu da vitória. Deu problema no reabastecimento do Daniel. Problema no reabastecimento. Ricardo Maurício também vai para a parada longa, hein? Também vai trocando os pneus ali o Ricardo Maurício. Vai trocar o dianteiro direito. O Daniel Serra está voltando agora. Dificuldade também na parada aí do Popó Bueno, carro número 74. Já está no chão o carro do Popó, ele já saiu. Tuca Rocha também. Vitor Gens, Antônio Pisoni. Todos fazendo as suas paradas. O líder é Kaká Bueno. O Kaká não veio para o boxe ainda. Desculpa, o líder é Valdeno Brito. Kaká é o segundo colocado, Anselmo Caparica. Explicando a situação, Daniel partiu quando o tanque ainda estava engatado no carro. É, isso não pode, o regulamento não permite isso. Olha o Valdeno vem para o boxe. Valdeno vem para o boxe, vamos ver se o Kaká vai acompanhar também. Aí você vê o Daniel Serra que liderou boa parte da prova. Aí na câmera on-board, a câmera do Valdeno Brito. Conseguiu ultrapassar em cima do Kaká, o Kaká veio junto. Deu pra ver no rabinho da imagem, ainda passando aí o Kaká. E o Valdeno trocou um pneu apenas, hein? O Valdeno trocou um pneu apenas e vai embora. Kaká também trocou apenas um pneu, olha aí, reabastecimento, não, 2. Kaká trocou 2. Kaká está reabastecendo 2 vezes, o carro é empurrado ali, mas está ligado e foi embora. Está abastecendo 2 vezes porque cada galão tem apenas 30 litros. Eles precisam de 40 para completar as 2 corridas. Daniel Serra chamado para o boxe para uma vistoria no seu carro. Complicou a vida do Daniel. O líder agora é o Rafa Matos. Rafael Matos é o líder. Vamos esperar mais uma volta para ver o reposicionamento dos pilotos. Olha, a parada do Valdeno foi boa. Ele voltou à frente do Daniel, que estava destacado como primeiro colocado. O líder é esse aí, Rafa Matos. Valdeno Brito é o segundo colocado, Lito Cavalcante. Que parada fez a equipe do Rodolfo Matheus, hein? Boa. Eles optaram pela parada relâmpago. Ou seja, Sérgio, o Valdeno quer ganhar essa corrida e a outra, seja o que Deus quiser. Os pilotos, o Anselmo, os pilotos, eles chamaram aqui, deram a nomenclatura de parada full, que é a parada longa, ou então a parada kamikaze, que é a parada que fez o Valdeno. Parada rapidíssima para apenas uma troca de pneu. Você, Anselmo? Exatamente. O Kaká optou por colocar 2 galões de gasolina, de combustível, perdão, enquanto o Valdeno Brito colocou apenas 1 galão, por isso que a parada foi muito rápida. O Rafa Matos era líder, já parou também. E está voltando para o boxe o Daniel Serra para ser feita uma vistoria. Vamos ver o problema que teve o Daniel. E mais recuperado, olha só, o carro estava no chão. O mecânico-chefe errou claramente. Aí saiu ali com o galão agarrado. Foi uma falha da equipe do Andrés Matheus. Passou do ponto o Daniel Serra. E o Daniel Serra passou do ponto. Passou no ponto de parada ali o Daniel Serra. O carro foi trazido para trás, agora reabastecido de novo. Complicada essa parada do Daniel, hein? Arruinou a corrida dele. Valdeno Brito é o líder, Kaká Bueno em segundo, Galide Osman em terceiro. Rafa Matos aparece na 4ª posição. Vamos aguardar a passagem do Rafa para ver o reposicionamento dele.
Bueno é o segundo colocado, o líder é Valdeno Brito. Menos de 2 minutos, Lito Cavalcante, uma corrida com todos os ingredientes, hein? Sensacional essas táticas, sensacional. Aí o líder Valdeno Brito. Valdeno tem 5 vitórias na carreira. E tem 15 segundos e 4 de vantagem sobre o Kaká Bueno, que é o segundo colocado. É uma vantagem espetacular. O Felipe Fraga, que está vindo ali logo atrás, ele está disposicionado ali. Ele está fazendo apenas a sua 20ª volta. Vai ter que esperar mais 2 para fazer a sua troca de pneus e abastecimento. Ele é o 28º colocado. Estão mexendo ali no carro do Átila. Alguma coisa na asa traseira ali do carro do Átila, enquanto a gente vê a diferença mais de 14 segundos do Valdeno, que é o primeiro, para o Kaká Bueno, que é o segundo. E o Rafa voltou com tudo, hein? Passou o companheiro de equipe dele ali, o Felipe Lapena. O Marcos Gomes passou o Alan Kodair. Brigas em todos os pontos da pista. É Stock Car Brasil aqui em Santa Cruz do Sul, numa corrida simplesmente espetacular. Último minuto e olha, você que está em casa, não pensa que você vai sair de casa agora não, esquece, amigo. Você só vai aliviar um pouquinho aí o seu cinto de segurança, vai tomar uma água e vai voltar para frente da TV, que já tem outra bateria da Stock. E para explicar para o amigo ligado no canal Campeão, os pilotos já voltam para o grid de largada, já não entram nos boxes, Sérgio. Exatamente, quando terminar a prova, e estamos aí a poucos segundos do fim pelo tempo normal, e aí teremos mais uma volta, o fim dos 40 minutos, quando acabar, quando levar a bandeirada o primeiro colocado, o safety car vai se posicionar logo na frente dele e vai conduzir os carros diretamente para o grid. Não é possível fazer qualquer reparo mecânico, Lito Cavalcante. Exatamente. E o tempo está zerado. Acabou o tempo. Quando o Valdeno passar, é uma volta apenas, Lito. É a volta de consagração para o piloto da Paraíba. Mas ele está praticamente abrindo mão de um bom resultado na segunda. Mesmo que ele terminar a segunda corrida, ele vai ter que parar para fazer mais um reabastecimento. São as emoções da Stock Car, o Denis Navarro se metendo ali na frente do Felipe Lapena. O Alan Kodair está visivelmente lento, sendo ultrapassado, sendo escalado pelo pelotão. Agora para mim do Denis Navarro. O Alan vai perdendo posições. Felipe Lapena passou por ele também. O próximo é o Antônio Pisonia. Já enquadrou ali o japonês voador, que hoje não está voando muito. Lembrando que o 10º colocado nessa corrida vai estar na pole position da outra corrida, que você vai acompanhar daqui a poucos minutos. E o 10º colocado nesse momento é o Denis Navarro. Estamos na penúltima volta. O Denis Navarro, nesse momento, estaria largando na pole position. Vamos aguardar a conclusão, mas ele é o 10º colocado. Vem aí o Valdeno. Vem para abrir a última volta. Valdeno Brito para abrir a última volta. São duas gerações de pilotos. O Valdeno Brito, experiente, passou por várias categorias, maduro. E o Felipe Fraga, que é da mais nova geração, da mais nova safra de pilotos brasileiros. Felipe Fraga não tem nem carteira de habilitação ainda e já está aí brigando entre os grandes. E está na hora dele parar para fazer a sua troca de pneus. Ele está cumprindo agora a volta de número 22. Última volta para o Valdeno Brito. Vem aí o 77 vermelho, é o Expresso da Paraíba que vem na primeira posição. Tem uma vantagem de 14 segundos, 781 milésimos para o Kaká Bueno, que é o segundo. E nessa posição o Valdeno vai largar em 10º. Só que vai largar com pneus gastos, pouco combustível. O Kaká vai largar com pneus em muito melhores condições e com combustível suficiente para chegar ao fim da corrida. Vem o Valdeno passando ali pelo S. Ele tem o Beto Cavaleiro que está atrasado, o carro número 7. O 77 e o 7, a gente vê na mesma imagem. Beto Cavaleiro está atrasado. Ele abre ali em relação ao Valdeno. Sabe a importância de deixar o líder passar. Vem o Valdeno, vem para a vitória. Vai vencer o piloto da Paraíba, vencido o capricho do capricho. Valdeno Brito vence. O primeiro a ver a bandeira quadriculada é Valdeno Brito. Vem Kaká Bueno para ser segundo. Kaká Bueno, segundo colocado, vem para completar ali o pódio Galide Osman. Galide Osman na terceira posição, corrida sensacional do Galide. Ricardinho Maurício é o quarto colocado.
Depois vem o Sérgio Gimenez para ser o quinto, carro número 73. E aí o Marcos Gomes, o sexto colocado. E tem briga ainda. O Alan Kodair defendeu com unhas e dentes ali a posição dele. O Alan Kodair chegou na 11ª posição. E o Antônio Pisonia, que chega na 10ª posição, Lito Cavalcante vai ser o pole position da prova curta. Uma prova cheia de surpresas, mas nem por isso menos sensacional. Valdeno abriu mão da segunda corrida praticamente para ganhar essa primeira, soma 24 pontos e assume a liderança do campeonato, mesmo que seja temporariamente, com 35 pontos. Ufa, 40 minutos de pé embaixo, 40 Lito. minutos de pé embaixo. E tem mais pela frente. Agora vão ser 20 minutos, Sérgio. É a chamada corrida sprint. Daí não tem mais nada para guardar. É ir para cima. E havia toda uma expectativa, havia todo até um descrédito por parte dos pilotos do que seria essa primeira e depois a segunda bateria. É claro que a segunda bateria não começou ainda, mas essa primeira bateria já mostrou, Lito, que eu acho que o caminho é certo. Ah, não tenho a menor dúvida. Até já foram suficientes esses 40 minutos, já foram suficientes para mostrar o acerto dessas inovações. E olha, teve chance para pilotos muito rápidos que não vinham conseguindo mostrar bons resultados para eles aparecerem. Galide Osman, o jovem e promissor Galide Osman, vai para o pódio com o 3º lugar, seguido por um bicampeão como Ricardo Maurício, Sérgio Gimenez em 5º, Marcos Gomes volta a brilhar com 6º lugar, Rafa Matos, 7º lugar, é um dos melhores lugares da equipe dele, a Hotcar Competições, e no 8º, Denis Navarro, o Lapena, Felipe Lapena, que o ano passado penou muito, um piloto de muito bons resultados e que já venceu aqui em Santa Cruz do Sul, mas na antiga Fórmula Renault. Em 10º, uma estrela mais do que consagrada, Antônio Pisonia. Olha o que vai ser essa corrida. Aí o Valdeno, que já parou na posição número 10, ele que venceu já parou na posição 10, quem vai parar na posição 9 é o Cacá Bueno. Vão largar de novo lado a lado. Agora, o problema maior fica para o Daniel Serra, que vai largar na 19ª colocação. E o Pisonia vai largar na pole. Carro número 1 vai largar na pole position, foi o 10º colocado. Então, recapitulando, Valdeno foi primeiro, Cacá segundo, Galide Osman terceiro, Ricardo Maurício quarto, Sérgio Gimenez o quinto, Marcos Gomes o sexto, o Rafa Matos o 7º, que corrida fez o Rafa, hein? Denis Navarro, ótima corrida também, o 8º, o Felipe Lapena o 9º colocado e o Antônio Pisonia o 10º. Então vamos ter o Antônio Pisonia largando na pole, o Lapena em segundo, o Denis em terceiro, o Rafa em quarto, Marcos Gomes em quinto, Sérgio Gimenez em sexto, Ricardo Maurício em 7º, Galide Osman em 8º, Cacá Bueno em 9º e o Valdeno Brito na 10ª posição. O 11º é o Alan Kodair. Pena, Daniel. E a gente vai mostrar isso já para o telespectador. A pena, Daniel Serra, que foi o dominador da primeira corrida, tinha tudo para largar bem na segunda, vai largar apenas na 19ª colocação. Mas isso não foi um problema de tática. Foi na execução do pit stop que houve precipitação no mecânico-chefe e ele acabou prejudicado. Você vê que a movimentação é muito grande das equipes. O Rubens Barrichello ficou parado ali na pista, hein? Tá parado, Rubens. Será que tá por falta de combustível? Será que é falta de combustível? O Rubinho tá parado ali. Se parou, não larga. Piloto que não chega aos boxes por seus próprios meios, não tem autorização para largar na segunda prova. Anselmo Caparica. Peraí que o Valdeno quase caiu aqui. Valdeno, a pergunta é a seguinte, venceu, mas tem combustível para terminar a segunda prova? Não sei, a equipe que fez a parada, eu não conversei sobre isso, mas assim, é claro que a gente queria vencer. A gente sabe que do primeiro para o terceiro, na primeira corrida, são 6 pontos de diferença, 24 pontos, dificilmente alguém soma mais do que isso. Não sei, vou conversar com ela mais, com a equipe, mas eu quero curtir agora essa vitória que foi mais do que merecida. Graças a Deus. Eu tô aqui dentro da caminhonete para levá-los ali até o pódio. Galide Osman, terceiro colocado. Você precisava de um resultado desse, né, Galide? Tá precisando encaixar um resultado bom e foi um resultado real. Não fiz nada de loucura no pit stop, de não abastecer. Eu coloquei 30 litros de combustível no meu carro. Então, eu tô contando que consegui terminar a segunda corrida, então estou muito contente. Legal, tá aí o Galide Osman. Muito Sérgio. bem, Anselmo Caparica pegou uma carona no carro de resgate que agora serviu como um carro de transporte dos 3 primeiros colocados em direção ao pódio, porque teremos a cerimônia do pódio. Eles voltarão
para o grid e aí teremos a segunda prova. Vamos lá pro pódio. Vamos então à classificação da prova aí, 42 minutos, 36 segundos, 780 milésimos. Foi o tempo total da prova do Valdeno Brito. O Cacá Bueno ficou com a segunda posição, Galide em terceiro, Ricardo Maurício em quarto, Sérgio Jimenez em quinto, Marcos Gomes em sexto, Rafa Matos em sétimo, Denis Navarro oitavo, o Felipe Lapena nona posição, depois Antônio Pisani 11º, Alan Cordeiro 12º, desculpe, o Antônio Pisani 10º, Alan Cordeiro 11º, Popó Bueno 12º. Aí mudando a página, nós ainda temos da 13ª posição com o Tuca Rocha, Júlio Campos, o Vitor Gens, Rubens Barrichello foi o 16º. E agora vamos para o pódio, vamos para a cerimônia de premiação. Galide conversa ali com o Cacá. E esse é o Rodolfo Matheus, o filho do Andrés Matheus. E o Rubinho agora está sendo trazido, rebocado. Parece, me dá a impressão que o Rubinho ficou sem combustível. Seja o que for, ele não deve poder largar, porque pelo regulamento, é claro, o piloto tem que retornar aos boxes por seus próprios meios. Mesmo que ele não receba a bandeirada na outra corrida, ele tem que estar nos boxes para participar da largada da segunda. Aí o Rodolfo com o troféu para a melhor equipe, a equipe campeã. Galide Osman. Se eu não me engano, é o primeiro pódio do Galide na estoque, né? É o primeiro pódio do Galide. Essa taça para o Galide vai ter um lugar especial. Cacá Bueno recebendo o troféu de segundo colocado. Cacá beija o troféu de Santa Cruz do Sul. E o Valdeno Brito com a sua sexta vitória na carreira, Lito. Ótimo resultado do Valdeno, ele sem dúvida, a equipe abriu mão da segunda corrida. Ele, para completá-la, vai ter que parar para reabastecer, mas isso significa que ainda tem pontos que ele pode colher na pista, já que chegando até o 15º, ele leva um ponto, mas leva ponto. O Valdeno chama ali os dois, o segundo e terceiro colocados, e também o Rodolfo Matheus para a foto da vitória. O banho de champanhe eu acho que não vai acontecer. Vamos guardar essa champanhe geladinha para daqui a pouco, né? Não, olha lá. Vai ter champanhe, vai ter sim. Vai ter sim. Vou até sair daqui de perto, viu, Serginho? Agora é o seguinte, não pode beber, né, Anselmo? Se beber, não dirija. Não pode, aí complica. Se beber, não dirija. Viva Santa Cruz do Sul! E muito menos pilote, né? Caramba, você está novinho? Tá aqui o Cacá Bueno e o Valdeno Brito. O Valdeno colocou um galão só, você colocou os 2 galões. Você acha que vai dar pro Valdeno chegar no final dessa corrida aí, Cacá? Se não tiver safety car, não chega. Se tiver safety car, talvez ele chegue, mas sem safety car é difícil. Meu carro voou o teto, a tampa, deu uma turbulência e ficou muito traseiro, ficou impossível de guiar. Comecei a perder muito. Ali no Daniel eu estava economizando push, na verdade. Ele tinha dado 3, eu não tinha dado nenhum. Mas depois ficou impossível de seguir o Daniel. O Valdeno veio atropelando. Parabéns para ele, mas foi bom. Carregando todo o combustível, podendo correr a segunda, fazendo já 20 pontos, foi bom. Agora vocês têm que dar o exemplo, né? Nada de tomar champanhe e voltar pro volante, né, Cacá? Foi meio tímido o estouro da champanhe agora. Agora a gente tem que correr também para não ficar com... Bate o sol lá dentro com aquele champanhe grudado, ficar fedido um pouco. Mas a gente vai deixar para tomar champanhe depois. Tomara que a gente saia daqui com bons pontos. O objetivo é esse. Com esse regulamento, o objetivo é somar a maior quantidade de pontos possível, não ganhar a maior quantidade de corridas. Então, talvez eu tenha uma boa oportunidade de sair com mais pontos do que o Valdeno daqui. Obrigado, Cacá. Deixa eu ver se o Valdeno tá aqui ainda. E aí, Cacá, estratégia e tal? Estamos com a cerimônia de premiação, é o Anselmo Caparica se movimentando ali na área de pódio. Os pilotos têm que voltar imediatamente. Tem que voltar. Tem que voltar. Eu estou aqui com o Valdeno. Valdeno, você que vai viver pela primeira vez essa situação diferente da Stock Car. Terminou em primeiro lugar e agora é o 10º. Como lidar com isso? É outra corrida. Largar em 10º, a gente sabe que está sujeito a maiores riscos também na largada. Vamos ver se a gente tem combustível para chegar. Legal, tá aí o Valdeno Brito. Vai ser difícil, viu? A conta que a gente tinha feito no começo da corrida é que teria que colocar em torno de 50 litros para terminar, né, a segunda corrida. O Valdeno colocou um galão só e cada galão tem 30 litros. Então é meio complicada a situação do Valdeno nessa segunda corrida, certo? Piloto da Shell não pode ficar sem combustível, né, Lito? Mas é bastante tempo.
do Valdeno, e a situação do Kaká é privilegiada, porque ele tem 20 pontos agora. Na segunda corrida, se ele chegar em 10º, ele soma 5, vai para 25, já sai com mais pontos do que o Kaká. O fato é que todas essas estratégias têm que ser estudadas. E hoje é uma primeira lição. É a primeira vez que se disputa uma corrida da Stock Car nesse formato. E não temos nem outras categorias que tenham usado esse tipo de formato para se poder basear, ter uma referência qualquer. Então, hoje está sendo meio tentativa e erro. Mas a do Valdeno, que era ganhar a primeira corrida, essa ele preencheu. Vamos ver se é melhor. A primeira corrida continua sendo a corrida mais importante, porque é a corrida que tem mais peso, a corrida em que os carros saem em melhores condições técnicas e os pilotos também em condições físicas melhores do que para a segunda corrida, depois de um desgaste tão grande, porque apesar de estar frio aqui, quer dizer, frio, 19 graus, 18 graus, a sensação térmica é baixa, dentro do cockpit o negócio é muito quente, né? É bem quente, a temperatura bate 50, 60 graus, não tem a menor dúvida que os pilotos vão ser fisicamente muito mais exigidos do que foram até agora. Agora, Sérgio, se por acaso tiver muito safety car, aí o Valdeno Brito pode sair daqui com um resultado espetacular. Ele está largando em 10º, ele pode ir para frente, ele ainda tem algumas oportunidades de usar o botão de ultrapassagem, mas vai ser tudo circunstancial. Quem jogou no lado mais seguro, reabasteceu tudo, e quem está numa situação boa também é o Galídio Osman. Também. Você vê ele falando para o Anselmo Caparica que ele botou 2 galões, quer dizer, ele botou 30 litros. Esse 30, 40, 50 vai muito do estilo de pilotagem, do consumo de cada carro. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que tanto o Kaká quanto o Galídio podem ter um fim de semana até melhor do que o Valdeno. Onde é que você está, Anselmo? Eu estou aqui ao lado do Antônio Pisoni. Perguntei para o Valdeno Brito como é que é essa situação de agora largar em 10º lugar. O Pisoni é exatamente o contrário. Chegou em 10º e vai largar na pole position nessa segunda corrida, né, Pisoni? Como é que é isso? A gente optou por uma estratégia mais conservadora na primeira corrida e acabou dando certo pra gente. Tenho certeza que muita gente optou aí em ser bem mais agressivo e vai ter dificuldade nessa prova. Alguns até provavelmente não vão terminar pela quantidade de combustível, né? A gente fez tudo direitinho pensando nas duas corridas e agora estamos aqui na posição privilegiada, né? Vamos ver se a segunda vai ser melhor que a primeira. Você então na sua parada trocou quantos pneus, colocou quanto de combustível? Pode revelar pra gente, Pisoni? Pode sim, isso, até pelo motivo que a pessoa olhando ela já consegue imaginar, né? A gente trocou 3 pneus e o combustível suficiente para terminar a segunda corrida. Tem gente que acabou optando por colocar menos combustível na primeira, ganhar esse tempo aí de boxe e provavelmente não vai terminar essa segunda ou vou ter que parar para reabastecer. Legal, obrigado, Pisoni, boa sorte. Tá aí o Antônio Pisoni, Sérgio. Muito obrigado, são exatamente meio-dia nesse domingo 13 de abril, um domingo que marca a nova Stock Car nessa temporada 2014. Bom, de repente alguém saiu mais cedo de casa, não acompanhou a primeira bateria, então você que está chegando agora e vai acompanhar a segunda bateria, veja aí, essa é a recuperação das imagens, os melhores momentos da segunda bateria. Lito Cavalcante. Largada espetacular do Daniel Serra, ele veio por dentro, não foi bem na largada, foi nessa primeira curva, ele veio muito bem por dentro, ganhou a segunda posição do Valdeno Brito, mais tarde ele atacou o Kaká Bueno, numa corrida de progressão muito forte dele. Primeira volta, como sempre, tumultuada. Tivemos logo no início o safety car, logo no acidente da curva 1, deixou de fora o Fábio Fogaça e o Luciano Burti, prejudicou a corrida do Max Wilson, do Thiago Camilo e do Átila Abreu. Aí o Valdeno Brito tentando já partir para cima do Kaká. Essa é uma nova visão do mesmo momento, da largada. Os toques de hábito, de costume. Pedaço de carro voando para cima e para baixo. Impressionante essa imagem. Não tinha pista. E olha que essa é uma das pistas mais largas. Ela tem de 12 a 15 metros em determinados pontos de largura. Mas é um problema sério, Sérgio, porque o pelotão chega muito compacto a uma curva que é feita em segunda marcha. Então a freada é intensa. Um tenta frear um pouco mais tarde para ganhar uma vantagem. Aí o ataque do Daniel, ele sem dúvida usou o botão de ultrapassagem, o push to pass, para passar pelo Kaká. E o Kaká lá ficou claro agora que ele estava correndo o tempo todo de olho na segunda prova, economizando o push to pass. E agora o momento aí. A imagem do Denis Navarro estampando ali em cima de um dos patrocinadores ali no isopor. Estamos revendo alguns dos bons momentos da prova. O erro ali do Alan Kodair e a ultrapassagem do Ricardinho Maurício.
Estamos revendo alguns bons momentos da prova. A ultrapassagem do Felipe Fraga sobre a Bia Figueiredo. O Felipe, que estava escalando de novo o pelotão, tentando galgar posições, ficou 7 voltas atrasado o Felipe Fraga. Terminou no 28º lugar. Se ele conseguir largar, ele não parou para reabastecimento, para fazer a troca de pneu. Mas ele não chegou. Quando terminou a corrida, ele estava fazendo a sua 22ª volta. Quer dizer, para ele a janela iria ser aberta naquele momento. Talvez tivesse sido melhor ele parar nos boxes e não receber a bandeira. E aí o momento que o Daniel Serra, infelizmente a equipe acabou botando tudo a perder ali para o Daniel Serra. A ansiedade, a adrenalina induz esse tipo de erro, mas vai dizer isso para o Daniel agora. Coitado, a corrida dele foi absolutamente arrasada. Ele ia chegar, na pior das hipóteses, ele ia ser terceiro, poderia chegar em segundo. E o Valdeno Brito, que recebeu a bandeira quadriculada, portanto, conquistou a sua 6ª vitória na Stock Car. Momento do pódio também na recuperação de imagens, a alegria do piloto do Nordeste, o representante nordestino aqui na Stock Car, que agora assume a liderança do campeonato com 35 pontos. Ele tinha 11 da primeira etapa, foi segundo na primeira etapa. A primeira etapa, por ser uma prova atípica, deu 12 pontos para o primeiro, 11 para o segundo. Ele pegou esses 11 pontos, agora com 24 está com 35. Mas o Kaká já tem 20, sem contar os pontos que ele conquistou também naquela etapa, que foram 6. Exatamente. Então ele já tá ameaçando essa posição do Valdeno. Muito bem, voltamos de novo com a imagem ao vivo. O grid já está praticamente montado, está tudo quase pronto para a largada. Anselmo Caparica segue na área de boxe. Você, Anselmo? Estou correndo aqui, Sérgio, para mostrar alguns detalhes para o amigo ligado no canal Campeão. O carro do Marcos Gomes, por exemplo, o Lito falou que não pode fazer grandes reparos no carro, não pode trocar peças, essas coisas, mas pequenos reparos como eles estão fazendo aqui, não tem problema nenhum. Então eles estão colocando uma fita ali para segurar o capô do carro, tem ali a caixa de ferramentas toda do pessoal trabalhando, isso não tem problema. Agora, fazer grandes reparos no carro, trocar peças, essas coisas, aí não pode. Televisão sem fita gomada e automobilismo sem silver tape não existem, né, Lito? Não existe. São detalhes até de segurança, mas todo reparo aí passa pela permissão dos comissários da Confederação Brasileira. Estão todos espalhados aí por vários pontos do grid para poderem avaliar se esses reparos são reparos dentro do regulamento. O que é permitido, que não depende de autorização, é mudar a inclinação das asas do aerofólio traseiro, que é a única asa móvel, e recalibragem de pneus. Tá sentindo o cheirinho, Lito? Tô sentindo o cheiro, claro. Mas o cheiro aqui perfuma toda a área. O cheiro do churrasco tá tomando conta. Olha, o gremista tá ali. Pessoal que trouxe os seus ônibus, os seus caminhões. Olha, na próxima semana nós teremos o início da temporada 2014 do Campeonato Mundial FIA GT. Você acompanhou na temporada passada 2013, a equipe do Toninho Erma. Na temporada passada nós tínhamos os 4 pilotos que esse ano mudaram, né, nas suas configurações. Teremos o Sérgio Gimenez correndo com o Kaká Bueno na categoria profissional e teremos o Matheus Stomp correndo com o Nelsinho Piquet, que é a nova, digamos, aquisição, além do Matheus, a nova aquisição do carro do Toninho Erma. Então a gente vai fazer uma conexão direta para Portugal. E lá em Portugal, Nelsinho Piquet falou com Pedro Correia, aqui no Sport TV. Olá, Sérgio Maurício. O piloto Nelsinho Piquet acabou de desembarcar aqui na cidade do Faro, no sul de Portugal, para a última bateria de treinos antes do início da temporada da GT Series 2014. A equipe brasileira, que corre com o motor BMW, nesse ano vai ser representada pelas duplas Kaká Bueno e Sérgio Gimenez e Nelsinho Piquet e Matheus Stamp. O desafio é ir além do 3º lugar conquistado na última temporada. Nelsinho Piquet bateu um papo com a gente e falou sobre a adaptação ao novo carro e à nova categoria. Acho que a adaptação para essa categoria vai ser como foi para todas as outras que eu já fiz, né? Eu já fiz pulos muito maiores, diferenças muito maiores. O principal mesmo é se adaptar com os outros pilotos e conhecer o carro. Já andei no carro uma vez, com o Kaká algumas semanas atrás, e a gente deve fazer mais um dia de treino agora antes de ir para a primeira prova. Nelsinho Piquet e Matheus Stamp vão para a pista amanhã no Autódromo Internacional do Algarve. A temporada 2014 da GT Series começa já no próximo fim de semana em Nogaro, no sul da França, com transmissão ao vivo do Sport TV. Voltamos com você, Sérgio Maurício.
Muito obrigado, Pedro Corrêa. Portanto, no próximo final de semana, em Nogaro, na França, teremos a participação da equipe brasileira, o time BMW, que é o dono do time BMW, o Antônio Herman, o grande piloto Antônio Herman, ex-piloto Antônio Herman, que hoje é o capitão desse time, e tem junto com ele o Washington Bezerra, que cuida dos carros, um dos grandes mestres do automobilismo brasileiro. É verdade, eles estão no time reforçado, não só pelos pilotos, Nelsinho Piquet e o bom piloto gaúcho, Matheus Stumpf. O Matheus vai correr na categoria amador, eu olho aquele lado, mas guiando tudo isso amador, pelo regulamento, ele é amador. E isso vai ser a Pro-Am, né? Profissional, Nelsinho Piquet, amador, o Matheus Stumpf. Que tem um campeonato à parte. E essa dupla já surge como favoritíssima ao título. Muito bem, olha só, vamos à informação ao vivo aí do grid, porque vai ter uma mudança no grid, hein? Olha o que aconteceu. O Alan Kodair, na última volta, ele estava ali na frente do Antônio Pisonia. Veja bem, eles cruzam e existe uma linha, que é uma linha, exatamente essa linha aí, branca e preta, olha só, eles cruzam. O Alan Kodair cruza na frente do Antônio Pisonia. O Antônio Pisonia chegou na 11ª posição, mas houve um problema no transponder do carro do Alan. E agora, a direção de prova, revendo as imagens, ela determina que o pole position é o 10º colocado, e o 10º colocado é o Alan Kodair. Vamos de novo para o grid com o Anselmo Caparica. Eu tô aqui ao lado do Alan Kodair, que estava naquela situação, né? Pô, cheguei em 11º, não vou para pole position. Mas a verdade é que você chegou em 10º, né, Alan? Eu achei estranho, falaram, pô, você passou? Eu falei, não, o Pisonia não me passou. Eu fui olhando pro lado, eu tava sem o push, ele tava meio carro atrás de mim, não entendi nada. A pena é que na largada eu tomei um toque, quebrou a roda traseira e a convergência tá muito pra dentro, muito. Meu carro não faz curva, acabou os pneus dianteiros. Vou tentar fazer alguma mágica pra me segurar lá, mas o carro tá muito complicado de guiar, mas largar na pole já é um alento, pelo menos. Qual que é a sensação de repente ganhar 10 posições assim? É bastante, né? Não foi só um pulo, não. Mas é o justo, né? Eu acho que a direção priorizou a justiça, viram na imagem que eu estava na frente, talvez era um problema de sensor, então isso é bacana da direção, que mostra preocupação com o espetáculo. Legal, tá aí o Alan Kodair, até por isso, né, Sérgio, a gente teve uma demora aí para começar essa segunda corrida, justamente para resolver essa questão. Anselmo, estamos revendo a imagem, a imagem é clara, a imagem é absolutamente clara, e essa imagem é a imagem que definiu ou que determinou que a direção de prova fizesse essa alteração. Portanto, o Pisonia vai largar na 11ª posição e o Alan, olha só, essa câmera bota colocada no carro do Pisonia. O Alan agora passa a ser o pole position. E vamos explicar o que é transponder, né, Lito Cavalcante? Porque tem muita gente em casa. Mas o que é transponder? Transponder é um sensor eletrônico que emite o sinal para a cronometragem. A cronometragem é toda feita através de aparatos eletrônicos. Cada carro tem o seu transponder, ele fica mandando sinal. Com isso você marca o tempo de volta, marca a posição de cada piloto na pista e é um elemento imprescindível. Por isso... Desculpa, Lito. Não, quando ele não funciona, ele gera esse tipo de confusão. Alguma coisa aconteceu com o transponder, não do Pisonia, mas do Kodair, que não sinalizou a posição dele de chegada. Olha, por isso que nós temos aí alguns problemas ainda em relação ao tempo, que teria a determinação dos 20 minutos. Já passamos dos 20 minutos, pedimos até desculpas aos telespectadores do Sport TV, mas já teremos o início da segunda bateria. E problemas também não faltaram na área de boxe. E as nossas câmeras capturaram vários problemas na área de boxe que a gente vai mostrar a partir de agora, já. Mas antes, você está vendo aí, já estão manobrando o carro do Pisonia lá para trás e estão trazendo o carro do Alan. Aliás, já trouxeram o carro do Alan lá para frente. Ô, Caparica, você está perto aí do Pisonia? Eu estou aqui perto do Pisonia, né? Tava feliz que ia largar na pole position. O que aconteceu, Pisonia? Você também teve a sensação que de repente chegou atrás do Alan Kodair? Sim. Tanto é que a primeira coisa que eu falei aqui pro meus mecânicos, eu falei, pô, achei que eu tinha cruzado a linha atrás dele. Uma pena. Felicidade aí que durou pouco, mas faz parte. É uma falha que, infelizmente, não pode acontecer no nível de automobilismo como esse, assim como outras coisas que aconteceram também, que eu já reclamei. E pelo novo formato aí, não dá tempo de mudar, enfim, eles mudam o que eles acham conveniente, né? Obrigado. Tá aí o Antônio Pisonia, ele tá claramente chateado, né, mas não procede essa reclamação. Não procede. Essa reclamação é a voz da chateação, do impacto disso, mas não procede, realmente. O que acontece com o transponder acontece na Stock Car, acontece em qualquer categoria.
E olha aí, o legal é isso aí, o Pisoni e o Kodaí conversando juntos, são dois pilotos muito maduros, o Japa Voador é um craque do volante, o Antônio Pisoni, campeão mundial de Endurance, ex-piloto de Fórmula 1. Aqui nós temos o mais alto nível dos pilotos brasileiros, sul-americanos e quiçá até mundiais. E vamos ver o que acontece a corrida a partir de agora. É o grid invertido. Quem largou em primeiro larga em décimo. Quem chegou em primeiro larga em décimo. Olha só, olha a inversão do grid. Saiu ali o Valdeno, foi lá para trás. Ó, inverteu. Lapena sai dali, toma o lugar do Kaká. Olha a inversão. Navarro sai dali, pega a posição número 3. Aí sai o Rafa Matos também dali, ó. Pega a posição 4. E aí o Gimenez só muda de lado, né? Com o Marcos Gomes. Ali quem fica em quinto e sexto se dá bem, né? Ele só muda de lado, né? É, se dá bem. Quem chega em décimo e vai lá pra frente mesmo. Também. Mas ali a mudança é pouca. É. Vamos ver a confusão nos boxes, eu prometi, vou mostrar. Olha só, dá uma olhada. Foi muita peça, vai ter muito trabalho aí o pessoal da Fibra, hein, o Lito Cavalcante? Vai, mas muito mesmo, mas isso é normal nas corridas de Stock Car. Os carros andam muito próximos. Olha aí, esse aí disputando posição na pista de boxe. Aí, olha. Momento perigoso ali com o Galão agarrado no carro do Daniel Serra. Aí o carro do Átila. Parada do Rubinho Barrichello. Foi muita confusão na área de boxe. Isso vai ser durante toda a temporada. Rafa Matos saindo colado ali com o Daniel Serra. Agora, Sérgio, não se para tanto. Os pilotos ainda e as equipes ainda tendem a se confundir, porque eles não param com muita frequência nos boxes. Aí quando o Daniel foi chegando, tinha um outro carro saindo, ele perdeu o posicionamento correto dele. Vamos voltar para a pista com o Anselmo Caparica. Você, Anselmo. Conversar aqui com o Marcos Gomes. Marquinhos, que largada espetacular que você fez. Acho que até a posição que você alcançou foi muito por causa dessa largada que você teve, Marquinhos. Com certeza. O pessoal se enroscou um pouquinho ali. Acabei vindo por dentro aqui pela grama, arriscamos um pouco. Conseguimos sair em quarto lá na largada. Foi fundamental para chegar aí em sexto. E tinha ritmo para chegar em terceiro. Iríamos chegar em terceiro, mas tivemos um problema no pit stop. Agora vamos lá. Legal, tá aí o Marcos Gomes falou que teve ainda um problema no pit stop, hein, Sérgio? É verdade, Anselmo, é verdade. Estamos já com quase tudo pronto para o início da largada da segunda bateria, a bateria mais curta, a prova de 20 minutos. Os pilotos já estão posicionados aí nos seus carros, alguns últimos ajustes. Você vê ali o Kaká Bueno, vê o carro do Ricardinho Maurício, o Kaká está à direita, o Ricardinho Maurício está à esquerda. O vento continua incidindo forte aqui no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. No início estávamos com 26 km por hora na velocidade do vento. Me parece que não mudou, porque venta demais nesse momento aqui em Santa Cruz do Sul, cidade que fica a 150 quilômetros da capital Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Tá quase tudo pronto, né, Anselmo? Quase tudo pronto, o pessoal já está deixando o grid de largada justamente para a gente ter início, aí essa segunda corrida de hoje. Muito bem. É o Anselmo Caparica se movimentando. Anselmo tem que arrumar, sabe o quê? Um carrinho ali para o Anselmo poder se movimentar no grid. São 33 pilotos, o Anselmo corre para o lado, corre para o outro, pegou carona ali no carro de resgate para poder fazer a cobertura ali do pódio. Está se movimentando um bocado o nosso querido Anselmo Caparica. É bom que eu perca um pouquinho de peso, né? Tô precisando, né? Faz bem. Vamos então para mais uma prova. Vamos para a bateria curta. É o novo formato, é a nova Stock Car Brasil 2014. Safety Car vai puxar a fila. Vamos ter uma volta e aí a largada. E nessa corrida, os pilotos não têm que poupar mais nada. Tem alguém na saída do box ali, um carro amarelo, não consegui identificar de longe. Nesse momento que o safety car avança e os carros seguem o carro de segurança. Alan Codeira é o carro 18, para sua referência em casa, o 110 é o Felipe Lapena. Carro 5 do Denis Navarro, o 2 é do Rafa Matos. O 80 é do Marcos Gomes, o 73 é do Sérgio Gimenez, o 90 é do Ricardo Maurício, o 28 é do Galídio Osman, o 0 é do pentacampeão Kaká Bueno, o 77 foi o vencedor da prova Valdeno Brito, o 1 é o Antônio Pisoni, a 74 o Papó Bueno, o 25 é do Tuca Rocha.
Eles estão aí no S de baixa, passando o S de baixa, então Pisoni, Lapena e Denis Navarro, os 3 primeiros colocados. Anselmo. Mostrando aqui os boxes da equipe do Valdeno Brito, que já está pronta já. Porque na segunda volta o Valdeno vai parar, porque senão não tem combustível para chegar até o fim da corrida. E quando eu falei Pisoni, carro 1, acrescenta um 8 ali. É 18 do Alan Kodaira. É o Alan que vai largar na ponta, o Lapena em segundo. A tática aí do Valdeno é parar logo, ficar esperando o safety car, para ele poder recuperar o tempo perdido nessa parada e voltar a escalar o pelotão. Só que ele tem pouco botão de ultrapassagem. E o nosso mosaico agora, nós trocamos o Rubinho no canto baixo à direita pelo Pisoni. Nós temos o Valdeno Brito no alto à direita, no alto à esquerda o Cacá Bueno, baixo esquerda Ricardo Maurício, baixo direita Antônio Pisoni. Esse é o mosaico, esse mosaico está no capricho, hein, Lito Cavalcante? Tá muito bonito. E o Ricardinho tomou uma... O que aconteceu com a câmera do Ricardinho? Parece até aqueles aplicativos que colocam o vidro quebrado, né? Uma teia de aranha, né? É, exatamente. Mas olha, essa imagem aí, o Pisoni em 10º, depois de ter frequentado, nem que seja por um minuto lá, a principal posição de largada, olha, o amazonense vai vir babando. Olha, foi uma pedrada, tá me informando aqui a coordenação, foi uma pedrada na câmera do Ricardo Maurício. Ela enverga, mas não quebra, né? Tomou a pedrada, mas continua mostrando a imagem. E a gente vai com ela no nosso mosaico e durante a transmissão dos 20 minutos. O interessante é que a cronometragem oficial está dando o Pisoni como primeiro colocado. Na cronometragem oficial, o Pisoni está largando a pole position, vai entender. Vamos aguardar aqui que haja uma reposição, um reposicionamento, uma modificação aqui. Os carros vão devagar, vão seguindo ali o safety car. Eles passam ali bem lentamente ainda. Rodrigo Santos é o piloto do safety car, ele vai recolher já já. Já recolheu ali o Rodrigo. Vem o Alan chegando, vem o Felipe Lapena ao seu lado. Felipe Lapena pela primeira vez chegando numa posição excepcional para a largada. Ele que é um piloto muito rápido. Vai começar a segunda bateria. Mais 20 minutos de muita emoção na tela do Canal Campeão. Felipe ficou um pouquinho à frente ali do Alan, hein? O Felipe ficou um pouquinho à frente do Alan. Assumiu a ponta Felipe Lapena. Eu acho que ele vai ser punido, hein, Lito? A largada não foi legal do Felipe, hein? Rafa Matos vai tentando chegar. Desculpa, Lito. Ele se precipitou nitidamente. Escapou um pouquinho ali o Denis Navarro. Já rodou, é o Cacá Bueno que rodou. O Cacá rodou. Conseguiu acionar o Galite também. Galide e Cacá. O Felipe Lapena queimou a largada, foi nítido. Ele vai receber uma punição, vai ter que passar em velocidade reduzida no box. Queimou a largada do Felipe Lapena, é aquela ansiedade, né? Estava ali numa posição em que ele nunca ficou na estoque. E aí, de repente, deu demais o pé ali, acabou ansiosamente queimando a largada. Olha só, ficou muito, mas muito longe. Foi nítida a queima de largada do Felipe Lapena. Galide Osman já está abandonando. Traseira dele destruída. Alguém estampou a traseira. São as emoções da Stock Car. E quem está em posição privilegiada são o Denis Navarro, que vem terceiro com o carro inteiro, e o quarto colocado, que é o Rafa Matos, que também está com o carro inteiro. Olha aí, o Kodai já está sendo ultrapassado. E o Rafa Matos vai querer abrir caminho. O Felipe Lapena ainda lidera, mas é uma liderança que ele vai perder já já. O Rafa Matos força, o Denis também. Vem o Rafa, vem para ser terceiro. E o Valdeno vem com o Expresso da Paraíba, vem voando ali o carro número 77. Ele já vai tentar enquadrar ali o Denis Navarro. Parada do Felipe Fraga. Agora, só agora o Felipe Fraga pôde parar para trocar pneus e reabastecer. Felipe Lapena abre muito em relação ao Rafa Matos, que é o segundo colocado, mas o Felipe vai ter que ir para o box. E o Rafa vai assumir a ponta. E olha, forte candidato à vitória.
E ele vai herdar o primeiro lugar exatamente do seu companheiro de equipe. A Hotcar nunca teve uma posição tão privilegiada ao longo de sua vida. Eles passam aqui, a nossa cabine está posicionada na curva 7, entre as curvas 7 e 8. Eles passam aqui bem pertinho de nós. Lapena vai ser chamado para o boxe. O Alan Kodaí está servindo como uma espécie de tampão. Você viu que o Rafa passou e atrás dele é uma fila indiana, Lito. O Alan não rende e ninguém consegue passar ele. Olha, do grid normal, 4 pilotos apenas não alinharam. Barrichello, Nonô Figueiredo, Luciano Burti e Fábio Fogassi. Ricardinho foi pro boxe. O Marcos Gomes está com problemas ali no capô dianteiro. E aquele carro que estava parado na saída do boxe amarelo era o do Max Wilson. E agora vem o Valdeno Brito para tentar uma ultrapassagem dupla. Ricardinho no boxe, Valdeno Brito, ultrapassagem dupla em cima do Alan Kodaí e do Denis Navarro. Manobra bonita do Valdeno Brito. Ultrapassagem dupla. Rafa Matos é o primeiro, Valdeno Brito é o segundo. E aí o Thiagão? Toma um toque na traseira, roda o Thiago. Viraram o Thiago ao contrário. Levou um toque na traseira e ficou como um peão ali na grama molhada o Thiago Camilo. É a prova curta, a prova dos 20 minutos. Cadê o Thiago? É muito mato, hein? Cadê o Thiago? Tá ali dentro. Sérgio. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Não foi toque de ninguém, não. Ele subiu na zebra e rodou sozinho, viu, Lito? Ele pegou com a roda traseira direita na zebra e foi sozinho. Ele teve uma quebra ali de suspensão, na verdade, hein? Ele bateu na zebra, parece na zebra alta, e quebrou a suspensão traseira. E foi projetado. Anselmo. O Rafa Matos colocou combustível suficiente na primeira corrida para ir até o fim da segunda. Muito bem, então vamos ficar de olho no Rafa. Aí o Rafa Matos vem na primeira posição. Pela primeira vez liderando uma prova na Stock Car, o Rafa Matos. E liderando com boa margem sobre o segundo colocado. O Valdeno Brito entrou no boxe. O Valdeno foi pro boxe. Como já era previsto. Ele não tinha combustível, foi pro boxe. Tá aí o Valdeno passando. Segundo colocado agora é o Marcos Gomes. Outra manobra espetacular agora foi do Marquinhos. Ele passou o Jimenez, passou também ali pelo Antônio Pisoni, Marcos Gomes. Na tela pequena você vê o trabalho do carro do Valdeno Brito. Trocaram tudo que era pneu que tinha para trocar no carro do Valdeno. Lito, eles pararam, se reposicionaram, mas a prova continua emocionante. Essa pista aqui de Santa Cruz é realmente uma pista muito boa, né? É sensacional, é espetacular. Olha, o Fábio Kodaí já saiu da pista, encheu a tomada de ar de grama. Isso causa superaquecimento, pode fundir o motor. O Alan foi pro boxe. Menos de 15 minutos para o encerramento. É a segunda bateria na segunda etapa da temporada. Temporada que ainda vai ter muitas provas. A prova de Brasília, a prova de Goiânia, a prova de Interlagos, a prova Corrida do Milhão, Cascavel, Curitiba, Nova Santa Rita, Veloparque, Tarumã. A Stock Car vai passar pelos melhores circuitos brasileiros. E olha, Sérgio, o Max Wilson, que não completou a primeira corrida, ainda tem muito botão de ultrapassagem, largou dos boxes, já está em 16º, está voando na pista. Ah, então aquele carro amarelo dos boxes era o carro exatamente do Max Wilson. Era dele. Era dele. O Jimenez, que é companheiro do Denis Navarro, carros 5 e 73, tem o Marcos Gomes ali entre eles. Depois Pisoni, Tuca Rocha, esse carro aí, o 25. Logo atrás do Tuca está o Vitor Gens, carro número 46. E o Alan Kodaí voltou para a pista. Voltou à frente ali do Denis Navarro. Mas está atrasado em relação a esses pilotos que estão aí atrás dele. Sérgio. Vamos lá, Anselmo. O Lapena já pagou o drive-thru. Ele que tirou o que poderia ser um grande resultado da equipe Hotcar, já que ele estava largando ali. E o Rafa Matos está liderando a corrida. Podia até ser uma dobradinha, né? Vamos rever a largada mais uma vez? Olha, é um bote do Kaká. Vamos tentar entender o que aconteceu com ele. Estava o Ricardinho, Maurício, Marcos Gomes ali na frente. Aí a chegada para a freada. E olha a confusão, alguém tocou no Kaká, hein? A impressão que dá é que alguém tocou nele. Vamos ver agora. Nesse ponto de vista, quem está atrás é o Tuca. Não, o Tuca saiu, não foi o Tuca. Foi o Tuca que acabou tocando no Kaká sem querer. Tuca vinha por dentro, tentando ganhar a posição. Essa câmera do Ricardinho, a gente vê do Galide estampando ali na barreira.
e o Popó Bueno. Carro número 74. A rodada ali do Kaká, mais uma vez. Essa câmera colocada no carro do Felipe Fraga. Passando ali pelos acidentes. E onde tudo começou foi aí, na largada. Largada na segunda bateria, quando o Felipe Lapena se projetou um pouco à frente e acabou queimando a largada. E olha, o Felipe Fraga já é o autor da melhor volta da corrida com 1 minuto, 20 segundos, 299, média de 158,3 km por hora. E quando eu falei Felipe Fraga, eu entendo o Felipe Lapena, que foi quem acabou queimando a largada. Pouco mais de 12 minutos para o encerramento. Rafa Matos, Denis Navarro, Marcos Gomes, Sérgio Gimenez, Antônio Pisoni, Tuca Rocha, Vitor Gens, Júlio Campos, Atila Abreu e Daniel Serra. Danielzinho é o 10º colocado, Lito. Já está somando ponto. Com essa situação da estoque, o mais importante é você ter uma boa caderneta de poupança, né, Lito? É verdade, é verdade. Você precisa ter muito botão de ultrapassagem. Quem não completou a corrida tem esse benefício. Quem não completou a primeira corrida tem esse benefício. E olha, Valdeno Brito voltou na 22ª posição, mas está de pneu zero, está voando também. O Rafa Matos tem 3,7 em relação ao Denis Navarro, que é o 2º colocado. Aí você vê o Zonta número 10, o 83, que é o Gabriel Casagrande. Lapena caiu para a 19ª colocação. E o Galite está voltando a pé para o boxe. Só agora está chegando ali o Galite. Foi o 3º colocado na primeira bateria. E olha, o Felipe Fraga volta a fazer a melhor volta da corrida. Agora 1:20.231. Aí o Gimenez com o Marcos Gomes coladinho nele. 10 minutos para o fim. Já temos metade da prova, Lito. Rafael Matos, o Rafael Matos absoluto. Rafa Matos, líder com 3 segundos e 8 de vantagem sobre o Denis Navarro, que é o 2º colocado. Você vê a diferença visual. O carro do meio é do Alan, ele está disposicionado os dois. O amarelo e depois o amarelo, verde, amarelo e azul, que é o carro do Denis Navarro, número 5. O Gimenez vem logo atrás. A equipe Vox Racing fazendo 2º e 3º lugares. Passando ali o carro número 57, que é do Felipe Toso. Kaká Bueno vem com o carro 0. Atrás dele vem o Max Wilson. Kaká ainda tem 2 acionamentos no botão de ultrapassagem. Júlio Campos está ficando, hein? Está ficando o Júlio Campos, carro número 4. A Bia Figueiredo vai para cima ali do Max Wilson. O Max passou a Bia Figueiredo, na verdade. Kaká para cima do Toso. E o Toso está atrás do Vitor Gens. Toso que andou no Campeonato Mundial FIA GT, né, Lito? Ano passado. É verdade. Ele esteve lá, fez algumas corridas. E olha, o Kaká Bueno também superou o Max Wilson. O Kaká tá vindo com força, hein? Olha a diferença do Rafa para o Denis. 5,7 quando vê o Pisoni para ultrapassar ali o Tuca Rocha. Bela manobra do Antônio Pisoni. Assume a posição do Tuca, ele agora é o 5º colocado. Tuca caiu para a 6ª posição. Nesse momento, desgaste de pneus, desgaste do equipamento, freios e também desgaste físico, Lito Cavalcante. São algumas das variáveis dessa segunda bateria. Sem dúvida, isso influi muito. Bia Figueiredo no boxe. 8 minutos para o encerramento. É Stock Car Brasil num novo formato. O Júlio Campos já recolheu seu carro. Já recolheu o carro Júlio Campos. Você vê mais uma vez a imagem do pentacampeão Kaká Bueno.
O Max Wilson vai se aproximando, o Kaká não consegue passar o Toso. Você viu o Alceu Fellman, carro 82, depois o 46 do Gens, o 57 do Felipe Toso, o 0 do Kaká Bueno e o 65 do Max Wilson. O Max parece com mais ação do que todos esses aí. Eles entram pela reta para completar mais uma volta. Direção de prova vai rever a largada, porque parece, quando você viu o Kaká passou ali o Felipe Toso, que o Rafa Matos também teria queimado a largada. Eu, sinceramente, não, pelo posicionamento da nossa câmera, não achei isso. Mas vamos aguardar aí a direção de prova. A gente vai rever já já. Estamos recuperando essa imagem para mostrar para o amigo telespectador do Sport TV. Vamos ver então. O Kodair está muito lento. O Felipe Lapena foi. E o Rafa estava ali. Ele tinha que estar atrás do Denis, né? E ele já passou ali, ó. Rafa, esse carro número 2. O Denis é o 5 do Adilar. Vamos aguardar então a direção de prova. Porque aí também o Jimenez avançou, que vinha atrás do Rafa Matos, o Jimenez também ganhou posição. O Alan Kodair tão lento acabou prejudicando todo o posicionamento do grid. A direção de prova acaba de confirmar válida a largada do Rafa Matos. Portanto, tudo ok com ele. O Daniel Serra escalou para cima do Tuca Rocha. O Daniel Serra assume a posição do Tuca. O Daniel passa a ser o 6º colocado agora. E o Ricardo Zonta vem para passar também o seu companheiro de equipe. Ricardo e Tuca são companheiros de equipe. E olha a rodada do Felipe Toso na entrada da curva 14, na entrada da reta, curva da vitória. É uma curva muito rápida, muito difícil. Só dá uma tiradinha de pé e toma pé de novo embaixo. E o Lucas Forest vai passar, o número 12 ali está passando o Lucas Forest. Mais um dos estreantes durante. Vem enfrentando problemas sérios de freio, nunca tem freio na roda dianteira. Um dos estreantes do ano ali. Vamos para os 5 minutos finais. Na ponta está Rafa Matos. Ele caminha para sua primeira vitória na Stock. E a gente está seguindo com a câmera do Pisoni o Daniel Serra. O Pisoni é 5º, o Daniel Serra é o 6º. Daniel, você se lembra, teve problema no boxe. Saiu ali com o galão agarrado no bocal de combustível. Júlio Campos teve o reparo feito dentro do box, porque o reparo não pode ser feito aí no pit lane. O carro, para ser reparado, tem que ser levado para dentro do box. O pit lane apenas o abastecimento e a troca dos pneus. E está voltando para a pista do Júlio Campos. Até porque, Lito Cavalcante, como não acontece em treinos na Stock, qualquer momento de pista é momento de pista, tem que ser utilizado. Exatamente isso, Sérgio. Vai se estudar com esse desgaste de pneus, vai se testar muita coisa que vai valer no final do ano. Rafa Matos é o líder depois de 12 voltas. Denis Navarro é o 2º, Sérgio Jimenez é o 3º, Marcos Gomes o 4º. Depois o Antônio Pisoni é o 5º, Daniel Serra é o 6º, Tuca Rocha é o 7º. Ricardo Zonta segue na 8ª posição. Átila Abreu é o 9º colocado e o Gabriel Casagrande, numa boa prova, é o 10º colocado. O Valdeno, que venceu, é o 19º. Ele venceu a primeira bateria, é o 19º na segunda. E o Kaká Bueno é o 2º, foi 2º, é o 12º agora. Só que o Valdeno está sendo dentro da escolha tática deles. O Kaká não, o Kaká foi virado ao contrário na primeira curva. O Valdeno que teve que ir na segunda volta da segunda bateria direto para o box para reabastecer. Mas isso comprova o acerto da tática do Valdeno, que pelas circunstâncias da segunda corrida, largando no meio do pelotão, realmente você está muito sujeito a um toque. Foi o que aconteceu com o Kaká. Olha o Pisoni para cima do Marquinhos Gomes. Pisoni coloca de lado, pela manobra do Antônio Pisoni. Passa a ser o 4º colocado o Pisoni. Marcos Gomes tem problemas com certeza de aerodinâmica. O capô está esbeiçado. Isso faz muita diferença
em relação à aerodinâmica do carro? Aquilo é um paraquedas, freia o carro. O Daniel teve que frear muito para não estampar a traseira do Marquinhos. E agora é o Daniel que enquadrou o Marquinhos. O Júlio Campos deu uma volta e voltou para o box. O carro do Marquinhos foi aquele que a gente mostrou antes do início dessa corrida, que os mecânicos colocaram aquele monte de fita, né, Sérgio? Exatamente, estava cheio de silver tape, o silver tape já saiu todo dali. Boa lembrança aí do Anselmo Caparica. Daniel enquadrou o Marcos Gomes. Menos de 3 minutos agora. É Stock Car Brasil 2014 que você acompanha na tela do canal Campeão. Daqui a pouco, logo mais, hein? A partir de 3h30 da tarde, tem Campeonato Paulista, tem a grande decisão. Você vai acompanhar Ituano e Santos aqui na tela do canal Campeão. O Alan Kodair ultrapassou, mas ele está fora de posição. Kodair é o 25º na pista com 12 voltas. O Rafa não quis nem saber, falou, passa, meu filho. Agora, eles conseguiram acertar o carro do Kodair nessa parada de boxe. O carro tá voando na pista agora. Agora voando mesmo. Tá, o Rafael, que estava com 10 segundos de vantagem sobre o Denis, já começou a gerenciar e a vantagem caiu para 8 segundos. E o Ricardo Zonta, lado a lado, a equipe inverte as posições. O 10 do Ricardo Zonta, que é o patrão, passou o 25 ali do Tuca Rocha. Ele vem para passar também, o Daniel Serra já levou o Marcos Gomes. Ele vem para passar também o Marquinhos Gomes, que está nitidamente mais lento que todos esses carros aí. Vamos entrar já já no último minuto. Teremos o complemento nos 20 minutos e mais uma volta. Ou mais voltas, né? A direção de prova está estudando mais voltas. Mais uma prova de 20 minutos sem safety car. O que é extremamente raro. Olha o Toso como é que tá lento. Lento. E ele tá numa posição ruim ali na pista. Quase tomou uma panca na traseira ali do Diego Nunes. Daniel Serra ganhou a posição do Marcos Gomes e despencou lá para frente. Agora ele vai para cima do Pisoni. Tem 2 voltas para ganhar a posição. Sérgio Gimenez e Denis Navarro. O Antônio Pisoni vem para ultrapassagem. Antônio Pisoni coloca de lado mais uma manobra do Manauara. Antônio Pisoni no capricho, para arrumar uma posição no pódio. É o terceiro colocado agora, Antônio Pisoni. E ele vai para cima do Denis Navarro. O carro do Pisoni está rendendo barbaridade. Parece o mais rápido na pista agora, Nelito. Parece que sim, mas o Daniel Serra chegou muito rápido nele também. E o Kaká também. O Kaká tá chegando. O Kaká vai brigar já já com o Alceu Feldman. Olha o Rafa Matos com problemas. Denis Navarro assume a ponta. Problemas com o Rafa Matos. Denis Navarro assume a ponta. Carro numeral 5 agora, o Brazuquinha 5 agora é o ponteiro. Gimenez é o segundo. Antônio Pisoni é o terceiro, uma dobradinha da Vox Racing. Primeiro e segundo colocados, e o Rafa Matos parece balançar, tentar pescar algum tipo de combustível ali. Parece ser, Ele está balançando o carro para tentar pescar combustível, vai apagando o carro do Rafa. Olha, faltando 2 voltas, pode balançar, pode virar de cabeça para baixo. Olha aí. E olha a equipe Vox Racing. A equipe Vox Racing numa expectativa danada, porque tem 1-2 e o Vitor Gens, que pena. Dá adeus à prova e abandona. O Rafa também abandonando. Vive um drama a equipe Hot Car, que teve seus 2 carros em primeiro. Primeiro Felipe Lapena, depois o Rafa Matos. E vê uma possível vitória escorrer por entre os dedos. O Pisoni voando, o Daniel Serra também, os dois lado a lado. Um final de segunda bateria sensacional aqui em Santa Cruz do Sul. A equipe Vox Racing faz 1-2. Mas tem 2 caras muito rápidos. Olha só, o Gimenez assume a ponta. Sérgio Gimenez ultrapassa o Denis Navarro e levou junto com ele Antônio Pisoni. Um fim de prova sensacional, Lito Cavalcante. Olha o Pisoni tentando, buscando. Ele quer buscar aquele primeiro lugar que no grid foi dele por momentos. Tá com carro, tá com pneu e tá com braço para isso. E os dois não têm vitórias ainda. O Gimenez tem uma pole, o Pisoni nem isso tem. 73 do Sérgio Gimenez, número 1 do Antônio Pisoni. E o Daniel Serra
despachou ali, vem na terceira posição, vem caçando o vácuo ali do Antônio Pisoni. A última volta aqui em Santa Cruz do Sul. Vem o Sérgio Gimenez. O Pisoni ainda resiste ali ao ataque do Daniel Serra. Sérgio Gimenez, Antônio Pisoni. Antônio Pisoni vem com a bandeirada, sensacional a vitória de Antônio Pisoni. Espetacular Antônio Pisoni. Daniel Serra, o segundo colocado. E o Sérgio Gimenez, a 20 metros da bandeira quadriculada. Teria a primeira vitória dele, caiu para a terceira posição. Faltou gasolina, sem dúvida. Fim de prova sensacional, vitória de Antônio Pisoni. A primeira vitória do Pisoni na Stock. Uma vitória espetacular de Antônio Pisoni. Sem dúvida, uma atuação à altura do piloto que é Antônio Pisoni. Largou em 11º, como ele falou, tinha combustível, tinha pneu, estava pronto mesmo para lutar pela vitória. Lutou, conquistou, foi seguido por outro herói dessa corrida, Daniel Serra, que largou na 19ª colocação, chegou ainda no 2º lugar. Pena para o Sérgio Gimenez, que tem batido na trave a toda hora, mas agora, pelo menos, ele vai para o pódio. O Sérgio Gimenez agora ele bateu nas duas traves no travessão que Conalim saiu. Pelo amor de Deus, Lito Cavalcante. É verdade, mas aí a equipe calculou um pouco de otimismo, aí faltou o quê? Sei lá, alguns centilitros de combustível, olha menos só, de 1 litro, chegada... e por isso... Vamos rever mais uma vez. Na hora que ele dá motor, não tem, o carro começa a falhar e pronto, lá se vai. Se o pessoal perguntar na maior euforia, final surpreendente. Sensacional a chegada da segunda bateria. Samilson Bahia. Quem tinha alguma dúvida do formato, acabou a dúvida, Lito. Acabou a dúvida. Não há dúvida que reste, não há dúvida que sobreviva a uma corrida espetacular. Com a primeira, uma corrida tática, muito boa, uma corrida tática. A segunda, um sprint, uma corrida de velocidade, uma corrida que define o automobilismo. Maravilhosa, sensacional a atuação, tanto do Antônio Pisoni quanto do Daniel Serra, do Sérgio Gimenez. Muito bom esse novo formato.